Então, agora a gente vai fazer o react do Sola 10 para falar de qual seleção chega melhor para essa Copa do Mundo. Óbvio que a gente tem nossas opiniões, a gente tem assim algumas preferências claras, mas isso não significa que a gente está certo. A gente vai utilizar aí os comentários muito inteligentes. Eu gosto dos três, acho os três muito bons. O Wallace, eu acompanho ele nas lives dele, VSR também. Então, assim, gosto muito das opiniões sobre futebol deles. Não concordo com 100%, né? Mas a gente vai ver aqui no que a gente concorda nesse vídeo, o que a gente não concorda, e também vai dar nossos pitacos aí sobre tudo que pode acontecer nessa Copa do Mundo, se vamos ter surpresas, se não vamos, e a gente vai aproveitar das análises deles também para dar nosso ponto de vista aí. Está batendo a porta e nós seguimos com a nossa série de episódios aqui do De 0 a 10, só falando sobre o que interessa, obviamente, o Super Mundial de Seleções que a gente tanto ama. No episódio de hoje, conforme vocês já puderam ver aí no título, vamos destrinchar qual seleção chega melhor para essa Copa do Mundo. E, pra você que não viu episódios anteriores, diretamente do calabouço, do nosso puxadinho. Não fala isso nesse vídeo aqui. Esse vídeo é muito bom. Ele Não, ele é fantástico. muito bom. Mas ele é o calabouço por quê? Porque ele fica nas catacumbas. Perfeitamente. Ele fica na parte de baixo. Ele fica na parte de baixo. Exatamente. E a gente tá aqui, praticamente... Num esforço de reportagem para não deixar você sem Denúncia. Estão presos lá, sendo obrigados a gravar vários de 0 a 10 aí, um atrás do outro sem parar. Então, uma denúncia aí. Favor, Luiz Amel, salvar esses animais. É um basement. É que o nosso estúdio principal, ele tá passando por uma reforma histórica, né? Histórica. Vem aí o Taj Mahal da TV brasileira. Isso. E Vem parece aí que uma teremos- cobertura fantástica durante a Copa do Mundo. É verdade. Com coisas Você não novas. perde por esperar. E já segue. Se você ainda não segue, não, já se inscreve. Se você não tá inscrito aqui no canal da TNT Esporte, por favor. Numa dessa, a cobertura já tá até rolando. Ah, verdade. Né? Bem lembrado. Nossa Você já super está cobertura assistindo. de Copa do Mundo. Inclusive um programa fantástico. Como tem sido todos os de 0 a 10, tá? Modéstia à parte. Cada episódio que a gente tem feito aqui de Copa do Mundo, a gente tem dedicado muito conteúdo, muito conhecimento aqui, muito estudo pra tentar entregar o nosso melhor pra vocês. Espero que vocês Os caras manjam demais de futebol, né? Então, o que a gente espera é isso, né? curtam esse também. E ele começa logo depois da vinheta. Qual seleção chega melhor pra Copa do Mundo? Cara, E aqui a gente tem que usar alguns critérios de avaliação, né? De o que a gente vai levar em consideração. Você tá vendo que a gente tá gravando aí no dia 16 de maio. Então, esse é um uma ponto coisa que ou outra vale, né? pode mudar nesse caminho, mas... Esse é o disclaimer que eu ia fazer, Otávio, logo de cara, assim, porque a gente, quando o assunto é seleção brasileira, a gente tá gravando antes da convocação. Então, os nomes... Mas eu acho que a colocação não muda muito. Aí é burrice, né? Não coloquei o vídeo dos caras. Fiquei só eu na imagem aqui aparecendo. Belo vacilo. Mas vamos lá, vamos começar. A gente vai ver o vídeo deles analisando quem chega melhor pra Copa do Mundo. E aí a gente vai dar nossas opiniões aqui também sobre isso. Não, mas por exemplo, o Ancelotti resolve não levar o Endrick pra Copa do Mundo. Eu acho que isso pra mim tem um impacto ok. O Ancelotti leva ou não o Neymar. O Isso fato pode ter um do impacto. Neymar estar ou não, acho que não muda a nota do Brasil. Sim, calma. E aí o Ou outro do Endrick ponto também eu não sei quando esse programa tá indo lá, alguém pode ter se machucado. Isso. Aí de outra seleção, né? Tanto do Verdade, Brasil quanto é. de qualquer seleção, alguém pode ter se machucado. Então é apenas um disclaimer. Eu acho Nesse momento, por exemplo, creio que o Wesley ainda não tinha sido cortado, né? Senão eles já tinham falado aí. Então já temos no Brasil um jogador que foi cortado por lesão. O Wesley, e no lugar dele o Ederson, né? Veio o Ederson da Atalanta volante. O que eu acho que ninguém esperava. Todo mundo, eu mesmo esperava que ele ia manter os dois, né? O Ibanez e o Danilo na lateral, e ele ia trazer outro zagueiro. E aí ele trouxe outro volante. Então também não esperava que seria essa a decisão do Ancelotti. que, por exemplo, já no momento que a gente tá gravando aqui, eu acho que a lesão do Lamine Yamal já muda, e do Nico Williams, né? Já muda consideravelmente a percepção da Espanha pra mim. Então, acho que tem esse ponto sim que você deveria falar. Vamos começar então com a Alemanha. Como que chega? E a Espanha, né? Os dois principais, né? Na Euro, Nico Williams e Lamine Yamal jogam demais. Eles são muito importantes, junto com o Fabian Ruiz ali no meio de campo, para fazer a Espanha jogar muito bem. Então você já perde dois jogadores que já eram vistos para essa Copa do Mundo como duas peças fundamentais no esquema da Espanha, né? Então vamos ver. Realmente faz muita diferença. É óbvio que eu acho assim, considerando o grupo que a Espanha caiu, a tendência é que eles sejam de alguma forma poupados para estarem o mais próximo do 100% no mata-mata. Né? Tanto o Nico Williams quanto o Yamal, acho que eles vão ter minutos ali, mas a intenção é que os dois estejam voando quando chegar ali na fase de mata-mata da competição. A Alemanha, lembrando que algumas seleções, enquanto a gente grava, já fizeram suas convocações, outras não. Ainda vai ter aquele período de preparação, de amistosos. A Alemanha que também teve outro jogador, né, que se machucou, né, o Carr, do Bayern de Munique, ele se machuca, é cortado. Então, assim,
Então já tem outros exemplos. A Argentina teve jogador sendo cortado, não foi só o Brasil, né? Passou, acabou a bruxa estando solta aí em quase todas as seleções. O Marrocos, né? O Ezzazzouli do Betis ainda não definiu, mas provavelmente não vai estar na estreia porque teve um entorse no joelho. Então, assim, um monte de gente já não tá 100% por causa da temporada, fim de temporada, e ainda teve algumas contusões aí que atrapalharam os processos, né? Tudo isso pode mudar um pouco Tem a reta final da visão. temporada europeia. Reta final de temporada europeia, que tem sido, como é que eu posso dizer? Cruel, com muitas seleções, tirando jogadores importantes aí com lesões nessa reta final, jogos importantes e tal. Mas e a Alemanha? Que nota que a gente pode dar pra Alemanha? Como que ela chega? A Alemanha que teve Manuel Neuer na pré-lista, né? Eu não sei se no momento que a gente tá vendo, você tá vendo Está isso, na Copa, se ele né? foi ou não foi. Neuer está Ele na disse que não Copa. vai. Ele disse que não vai. O treinador quer que ele vá. Neuer está na Copa, deve ser o titular, não tem dúvida sobre isso. Então, assim, está na Copa e deve jogar. Mas ele disse que não vai, acabou de renovar com o Bayern há algum tempo aqui, mas não foi. A Alemanha foi dominante no grupo dela, das eliminatórias, né? Perde pra Eslováquia lá no inicinho, né? Na primeira rodada, 2-0 pra Eslováquia, depois disso, 5 vitórias contra a própria Eslováquia, aí em casa, Irlanda do Norte, Luxemburgo, um grupo muito da forte, Alemanha, né? o ciclo da Alemanha não é um ciclo muito. Eu acho que o ciclo da Alemanha, antes deles falarem, né? O ciclo da Alemanha ele é um ciclo que em alguns momentos você esperava mais e esse mais não chegou. Não chegou. O grupo dela era um grupo acessível. Em alguns jogos ela, mesmo vencendo, faz jogos ruins. Eu acho que tem uma questão aí de muitas peças que eram importantíssimas se aposentarem, então é uma geração muito nova e ao mesmo tempo os jogadores que já têm uma certa experiência também não são jogadores tão experientes assim. Você vai falar assim, pô, o Musiala é um jogador experiente na Alemanha. Pô, o Musiala é um moleque ainda, entendeu? Então você tem esse detalhe de uma troca de ciclo muito importante. Você perde nomes ali que tinham funções importantíssimas. Eu acho que tanto o Real Madrid quanto a Alemanha, ela acaba sendo muito problemas com a questão da aposentadoria do Toni Kroos. Eu acho que isso dita muito a diferença entre o estilo de jogo. Eu acho que no começo do ciclo da Alemanha ela não conseguia achar um modelo de jogo que funcionasse. E isso faz diferença. Voltando a falar de jogadores, pô, você tem o Havertz, que também é jovem, mas é um dos jogadores experientes nessa seleção. Então, assim, tem todo esse detalhe de ser uma seleção que está numa transição entre uma geração que foi muito vencedora e uma geração nova com jogadores que têm muito talento. Pô, você tem Wirtz aí, você tem o Walter Mads, você tem o Stiller. Mano, você tem muitos jogadores na Alemanha que são bons nomes, sabe? Mas eu acho que essa transição acabou sendo um pouco complicada e aí, em alguns momentos na eliminatória, a Alemanha parecia que não ia conseguir chegar num nível que a gente imagina. Hoje eu já vejo uma seleção alemã muito perigosa, assim. Eu não acho que ela tá entre no top 3 favoritos ali, mas é uma seleção que tem muita possibilidade de complicar para as outras seleções, porque tem jogadores de muito talento. Se encaixar, e aí o torneio curto acaba dando essa oportunidade para uma seleção encaixar, ela pode fazer um estrago por aí, tá? Muito, digamos, muito consistente, né? A Alemanha não fez eliminatória para Euro, que foi disputada na casa dela. Passou algumas vergonhas de algumas derrotas constrangedoras. Tomou uma paulada pro Japão em casa. Aí teve demissão de treinador. Aí agora veio o Nagelsmann. É um técnico muito jovem, um técnico com muita Muito fraco, capacidade. playoff da Nations também, né? Playoff da Nations. Só ganhou da Itália. Exatamente. Então, assim, não é um ciclo muito constante. E também com uma pegada de renovação, né? Muitos jogadores históricos pararam de ir. O Neuer parou de... É o que a gente falou assim, renovação. Tem muitos jogadores que chegaram e tem muitos jogadores que não são tão experientes assim. Aí beleza, você vai ter um nome ou outro de jogadores que não conseguiram chegar no nível que se imaginava. Pô, o Gnabry nunca chegou na seleção no nível que se imaginava. O Sané, o Leroy Sané, nunca chegou no nível que se imaginava. Então você tá vindo uma nova geração ali e ao mesmo tempo você perdeu nomes que eram gigantescos. E aí você tem também alguns jogadores que não chegaram ao nível que se imaginava. Mas Miller parou de ir. Então, assim, acho que é uma Copa de, como digamos, de transição para a Alemanha. Não vejo a Alemanha como favorita. Acho que a Alemanha está atrás de uma galera aí. Não sei se começando com 6 para a Alemanha, não sei se é muito justo. Eu acho que tem. O Wirtz recentemente fez um baita jogo, né? Pela Alemanha. Teve um jogo contra a Suíça que ele Vem de uma temporada ruim no livro. No geral, uma temporada ruim no livro. Eu acho que tem a lesão do Gnabry. Se esperava muito dele, né? A lesão do Gnabry tem um impacto. Teve um impacto pro próprio Bayern, né? E tem um impacto para a seleção. Só. Saúde. Obrigado. Você tem o Kimmich numa temporadaça. E eu acho que isso é o maior nome e que também, no final das contas, não é um jogador tão velho, assim, um jogador dentro das
possibilidade jovem até. Então, assim, é isso, cara. A Alemanha é isso. É uma mistura de novos talentos com os antigos jogadores que não vingaram. Então, você tem todos esses detalhes, né? Né? É a principal referência da Alemanha e é uma temporada de alto nível. Eu acho que o grande ponto que atrapalha pra Alemanha é quem vai ganhar os jogos pra você. O Musiala começa a temporada tendo aquela lesão na Copa do Mundo de Clubes, fica fora e aí termina jogando, mas sem ainda o seu melhor nível. O Havertz a temporada inteira com muitas O Musiala, Havertz, eles não conseguiram fazer uma temporada constante, né? Os dois tiveram problemas de lesões. O Havertz até conseguiu ali no final da temporada dar uma melhorada. O Musiala não conseguiu chegar no nível, até eu acho que pela questão do Bayern estar tão encaixado, ele não teve tanto espaço assim para jogar, e isso fez diferença. Mas são dois jogadores que são talentosos, né? lesões, o Witzel uma temporada abaixo. Eu acho o Voltemade é um cara que teve seus momentos e momentos na temporada. Enfim, mas acho que no geral fez uma primeira temporada de Premier League muito justo, boa, né? No geral, com uma Justo. adaptação. Você tem uma temporada trágica do Rudiger, que eu acho que pesa ponto, que é uma Inclusive, certeza, lesões né? também. Lesões e muito ruim. Você tem que ver os caras que vão aparecer. Por exemplo, um Davi. Ele é um cara que vai aparecer, vai botar o passe. Um Davi não é um cara que vai resolver o jogo, né? Então, assim, tem aqueles caras que, teoricamente, você tem ali um trio que, teoricamente, é o trio que vai resolver um jogo pra você. E aí eu não coloco o Kimmich nesse trio, porque pra mim o Kimmich tem uma função diferente. Mas o trio que deveria resolver os jogos pra Alemanha é o Wirtz, o Havertz e o Musiala. Esses três deveriam resolver os jogos pra Alemanha. É óbvio que aí você tem o detalhe de como o Wirtz não fez uma temporada. Oscilou muito no Liverpool, né? Começa muito mal, melhora, e aí dá uma quedinha, então não teve uma constância. O Havertz sofrendo com lesão, o Musiala ficando muito tempo fora com lesão. Isso faz diferença. É óbvio que os três são ali o tripé do que a Alemanha pode entregar. E aí, se vai conseguir chegar nesse nível de entregar, é outra história. Mas que tem nomes que podem fazer isso, podem, pô. Wirtz, Musiala e Havertz são três jogadores que têm talento e têm capacidade de fazer essa Alemanha chegar um pouco mais longe. Não coloco, como eu disse, não coloco ela na primeira prateleira ali de favoritos. Eu acho que ela deve estar ali próxima ao Brasil ou um pouco abaixo. Não tá tão distante assim, não. Na frente, vai ganhar da a vaga dele na Copa do renovação, Mundo. né? Você tem o Schlotterbeck é um cara que pode ser importante pra esse time. É que fez umas eliminatórias bem tranquilas, né? Mas é muito frágil, né? Eu acho que pra ganhar... Qual o grupo da Copa, né? A Alemanha estreia contra Curaçao. E é por isso que eu acho que é importante ter o Neuer. Convencer o Neuer. Acho que pode ser importante. Eu acho uma seleção frágil, mas que tem talento pra esse talento dar passos à frente. E tem camisa, né? E tem camisa, mas é uma seleção que pra mim não... A camisa que não... E talvez o principal seja isso, né? Eu acho que nesse momento ninguém olha para a Alemanha. Em outras Copas que ninguém olhou para a Alemanha foi chegando. Quando você foi ver, a Alemanha tava batendo na final. Tipo assim, por exemplo, um dos melhores jogos da Alemanha, e já nesse momento bastante conturbado que não conseguiu chegar no nível que todo mundo esperava, foi na Euro contra a Espanha. E se tivesse sido marcado o pênalti ali, talvez quem tivesse chegado mais longe na competição e talvez batido o final ali, sido campeão, era a Alemanha e não a Espanha. Então, assim, mesmo tendo todos esses problemas, mesmo não conseguindo chegar ao prime do futebol com esses novos talentos, mesmo jogadores sofrendo com lesões em alguns momentos, mesmo com troca de ciclo e de jogadores importantíssimos se aposentando, você viu uma Alemanha que, num momento de competição mais afunilado, ela conseguiu mostrar futebol. Não adiantou nas últimas duas, caiu na fase de grupo. Eu acho que é uma seleção abaixo, talvez ali uma seleção terceira prateleira. Eu acho que quem chega com mais sustância pra... Desse grupo aí que a Alemanha tá, a Alemanha não pode se dar o luxo de ser eliminada na fase de grupo mais uma vez. Isso é fato. O Brasil ou a Alemanha? Porque eu acho que o Brasil é um bom balizador pra esse Eu acho que o Brasil tem mais jogador que a Alemanha. Eu acho que o Brasil tem mais jogador, mas um futebol ainda pobre, né? Mas tem mais de onde tirar da mais Alemanha. margem pra crescer, né? Eu acho que seria um 5 ou 6. Pode ser 6. 6 pra Alemanha, Eu acho que não vai ficar muita gente à frente, porque eu acho que os favoritos ao título estão reduzidos também. Não tem 9, não tem 10 times melhores que a Alemanha, Então, entendeu? eu acho. Daria até pra ir no 7 ali. Eu tenho meu 10 e meu 9 muito marcados. Eu tenho uma dupla. tava até pensando em deixar quem não for 10 sozinho na 9. bom, pode ser. Aí nisso obrigatoriamente faz. Ali para as outras Eu acho que nisso faz obrigatoriamente a Argentina. Seria 10, 9, 3 às 8, assim. Eu acho que, obviamente, não dá pra você colocar duas no 10, né? Você tem uma favorita, e eu acho que provavelmente vai ser a que todo mundo imagina. Você tem uma outra que chega brigando muito forte,
E aí você deve ter ali um trio. Por isso que eu colocaria até a Alemanha na 7ª posição, tá? Porque a 8ª ali você tem Brasil, você tem Argentina, você tem Portugal. Então acho que seria isso. Aí, ó, os capangas de Scaloni, os atuais campeões mundiais. Tem um ponto aí que é. E teve um ciclo meio só de comemoração, Exatamente, exatamente. O que a Argentina Mas mesmo fez assim, nesse dentro ciclo... desse ciclo de comemoração, patrolou a eliminatória daqui, tá? Mas é que tá, é que sim, entra nesse detalhe. Óbvio que o ciclo de comemoração da Argentina foi grande. Mas é uma Copa que te permitiu fazer isso. Porque assim, o Brasil com todos os problemas, é óbvio que ficou aquela ansiedade de o Brasil pode não se classificar, principalmente ali na troca Diniz, Dorival, aquilo ali gerou uma ansiedade, mas, cara, com todos os problemas, você tinha que se esforçar muito, com os jogadores que tinha para ficar de fora. Então a Argentina meio que percebeu isso. A gente falou, se eu manter aqui, eu não preciso amassar como foram em outros momentos. Eu preciso manter aqui um nível que, na hora que a Copa chegar, eu tenha uma base formada, e a Argentina tem uma base formada, isso a gente não pode. Não dá para falar que não tem, eles têm uma base formada, mas acho que o principal ponto é que não precisava. Não precisava, porque a Argentina nadou de braçada mesmo, levando em alguns momentos. No oba-oba. Então tem esse detalhe também, assim. Precisava da Argentina voar, jogar. Não, pô. Foi uma eliminatória extremamente acessível. De 10 times, 6 iam pra Copa direto, um ia pra repescagem, meu. Tipo assim, não precisava. A Argentina em nenhum momento precisou falar assim, pô, vou meter o pé no acelerador aqui, chegar a 200 por hora. Não precisava, cara. O Brasil precisou, em alguns momentos, fazer isso porque o Brasil se complicou, né? Pô, o Brasil trocou de técnico, o Brasil não conseguia achar jogadores, modelo de jogo. Então, tipo, tudo isso foi motivo para o Brasil gerar desconfiança. A Argentina não teve isso. Ciclo de comemoração que patrolou a eliminatória daqui e o Brasil. Então você pega aqui. O que também é muito balizador, tendo em vista que foi o ciclo do Brasil. A Argentina ganhou do Brasil aqui dentro, coisa que nunca tinha acontecido. O Brasil nunca tinha perdido um jogo de eliminatória dentro. O Brasil perdeu pra Argentina 1x0, gol do Otamendi, né? Foi isso. E depois o Brasil foi. O Brasil foi obliterado pela Argentina lá em Buenos Aires. Enfim, que até derrubou o Dorival Júnior. Mas e a parte disso, o ciclo da Argentina foi levar numa flauta. Os amistosos da Argentina, uma piada, são piada. É Curaçao, é Jordânia, é Austrália, e não sei o que, os amistosos, e ganhou a Copa América sem jogar praticamente nada. A Copa América que foi nos Estados Unidos em 24, a Argentina não jogou nada. E ganhou. A Copa América, quem jogou melhor foi a Colômbia. A Colômbia jogou melhor na Copa América e se imaginava que a Colômbia ia conseguir ficar com o título, o que mostra que na hora que o bicho pega e na hora que a Argentina tem que subir o sarrafo para poder pontuar, para poder vencer seus jogos, ela faz, cara. Então, assim, é óbvio que eu acho que não chega como favorita, do mesmo jeito que não chegou na Copa de 2022. A Argentina não era favorita em 2022. Só que é uma seleção que já é cascuda, que conta com o talento ali do Messi, tem outros jogadores que fazem diferenças. Então, cara, assim, é difícil você falar que, mesmo com tudo de errado que aconteceu no ciclo da Argentina, você olhar e falar assim, não, a Argentina, ela tem um ciclo mais constante do que o Brasil, então, teoricamente, ela tem que estar na frente do Brasil. Copa América. Acho que o ponto que o Marcelo Beckler tem falado aqui na nossa programação, que é um time envelhecido, é verdade, é um time que não surgiu nenhuma grande novidade em relação a 22. Talvez o amadurecimento do Julián Alves, que de fato subiu muito de produção, mas ele já tinha sido fator em 22. Julián Alves. Então, só que aqui tá o ponto. Os jogadores. É o envelhecimento. É o envelhecimento do Messi. Beleza. Mas os outros jogadores, eles eram jovens na Copa de 2022. Então, até. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu consigo pegar uma informação. Média de idade da seleção argentina 2026. A média de idade da seleção argentina é de 28 anos, gente. 28 anos. É uma média boa, ok. Teoricamente, os seus jogadores eles estão chegando no seu auge técnico e de futebol entre os 27 e 30 anos, pô. 25 e 30 anos. A média da Argentina é uma média boa. Então, vamos até Brasil. A média do Brasil é 28 anos também. Vamos ver. França.
Eu acho que a França talvez tenha uma média mais baixa, porque teve um ciclo que mudou muitas peças. Teve muitas peças que estavam na Copa passada que não estavam. A média da França é 26. Então, assim, a média da Argentina não é. Nossa, é que aí você tem o Otamendi, que é um jogador mais experiente, você vai ter ali o Messi, pô, mas é uma seleção dentro dos parâmetros, assim, não é uma seleção velha. É porque os jogadores que jogaram a última Copa, muitos deles eram jovens. O McAllister era jovem, o Álvares era jovem, o Lautaro Martinez era jovem. E aí, tipo, fica essa impressão de que é uma seleção extremamente. Não, tem pilares, jogadores muito importantes que estão. Que são mais velhos. Mas tem outros nomes aí que tem muito talento ali que é jovem. Pô, você tem o Nico Paz, que é moleque. Você tem outros jogadores que são bem jovens. O Barco, o Valentim Barco, jovem pra caramba. Então você tem isso. Você tem. É um ciclo que. É uma equipe que tem uma média de idade ok. Foi vice-artilheiro da Argentina. Meteu 4 gols. E hoje ele é mais astro do que E hoje ele tá mais pronto como um grande jogador. O Lautaro, acho impossível ele ser tão ruim quanto ele foi em 22, né? Então o Lautaro vai subir de nível. Mas no mais, é todo mundo 4 anos mais velho. E que O Lautaro, que eu acho que é um exemplo assim de um jogador, quando chegou na seleção, não conseguiu entrar. O Lautaro na Inter é monstruoso. Você assistiu um jogo da Inter de Milão com o Lautaro e sem o Lautaro, você consegue enxergar o quanto ele é importante. Na Argentina, ele não conseguiu chegar nesse nível. E a gente teve outros casos de jogadores brasileiros que também não conseguiram, né? É normal. não necessariamente é Inclusive, um problema. os problemas de 22, né? Os laterais. Os laterais continuam sendo um problema, né? O Otamendi perdeu espaço na zaga, mas talvez tenha que recuperar, porque o Romero, eu não sei como ele vai pra Copa. O Curti Romero, que fez um ciclo muito bom, eu não sei como ele vai pra Copa. né? Pode ser que ele nem vá pra Copa, porque ele teve uma lesão gravíssima. Se chegar, vai chegar no Mas tem um quê limite. de renovação ali com o Nico Paz. Tudo bem, então, mas é que esses caras não são protagonistas. Não são. Então, assim, Mas pode vir a ser, né? Como o Julian Álvares foi, por exemplo. Pode ser. Mas é um número Mas que a gente tanto fala. a ONU tem uma renovação ali, né? Vamos ver se o Almada vai ter mais minutos. Mas ao pode mesmo ser. tempo, Almada, jovem também. Então é isso, tipo assim, cara, essa ilusão de que é uma seleção muito velha, eu também não compro, cara. Eu acho que é uma seleção equilibrada em relação à idade. Tem jogadores que são jovens e jogadores que são muito velhos, e aí você tem ali um core que é um pouco mais envelhecido, mas são jogadores que são envelhecidos porque jogaram na última Copa e eram extremamente jovens, e agora chegam com uma idade bastante ok pra jogar essa segunda Copa do Mundo. Temporada escondida no Atlético de Madrid. Mas você tem alguns jogadores ali, o Messi 4 anos mais velho, e é um problema. O Depou 4 anos mais velho. O Enzo tá 4 anos mais velho, não é problema, porque acho que o Enzo ainda tá na flor da idade. O McAllister tá 4 anos mais velho, não é problema, porque ainda tá numa idade ótima. Mas pros laterais é um problema. Se você precisar do Otamendi na Mas zaga, é um McAllister, problema. tal qual a gente falou do Vitz, também fez uma temporada muito abaixo do Olívio. Nem acho que ele foi o Sofreu segundo com jogador do livro, lesões, talvez. né? Se o Soboslai foi o Sofreu primeiro, ele foi o lesões. segundo, talvez. Acho que é isso. Mas acho que ele tá num bom ritmo. Então, mas ao mesmo tempo, positivamente pra Argentina, você tem no ciclo, tudo bem, que como os amistosos da Argentina foram muito frágeis, inacreditável. e não Vou pegar teve... aqui as listas pra gente Não, falar. agora foi Zâmbia e Mauritânia, não foi? Nossa senhora. Como não teve o jogo contra a Espanha, mas a Argentina... Cara, amistoso, no final das contas, ele só serve pra te complicar, velho. Você não vai resolver seu time num amistoso. Você não vai resolver sua seleção num amistoso. Mas se você joga contra uma equipe muito forte e perde, você se complica. Se você joga contra uma equipe fraca, também seria a mesma coisa. Pô, beleza, não vou. Mas se tivesse perdido por uma seleção mais fraca dessa, seria um problema para a Argentina. Não aconteceu, eles ganharam de todos os amistosos. Acho que eles ganharam todos. Então, tem isso, assim. Não entregaram um futebol maravilhoso? Não entregando. Mas venceram. Subiu de nível quando pegou o Brasil. Sim, o nível de claro, concentração claro, da Argentina quando pegou o Brasil foi um nível muito alto. Quando pega o Uruguai, apesar de ter perdido, ganhou dentro do Uruguai e perdeu dentro da Argentina. O primeiro jogo foi bem ruim, mas o segundo jogo contra o Uruguai subiu o nível de concentração. Ganhou da Colômbia, ganhou do Equador, ganhou a Copa América mesmo sem jogar bem, mas o nível de concentração pra ganhar a Copa América foi lá e subiu. Então eu concordo que a Argentina tá mais velha, que o nível tá mais baixo, mas o nível de concentração desses caras, quando precisou, Quando o bicho pega, os caras estão prontos. Isso é fato. Pode ser. subiu. Subiu. E a sensação Mas é que na Copa vai subir. fazer. Mas pode ser que na Copa... É uma incógnita, né? É uma incógnita. Amistosos da Argentina no ciclo. Equador, beleza. Bom amistoso. Mas daí pra baixo. Austrália, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Curaçao, Angola, Zâmbia, Guatemala, El Salvador, Mauritânia, Indonésia e Porto Rico. É brincadeira. Muito abaixo. Muito abaixo. Muito abaixo. Tudo bem que era um grande... fim do ranking da FIFA. tudo bem que era um grande... Uma turnê pra comemorar a taça, que foi beleza, uma baita taça e tudo, mas é isso. Quando precisou ganhar a Copa América, jogou o suficiente pra ganhar. Quando nos grandes jogos das eliminatórias, jogou. Vai conseguir fazer isso na Copa do Mundo? Vamos ver. Mas a primeira fase é campeão do tranquila. mundo. A primeira fase é tranquila. Talvez não precise esticar a quadra na primeira fase. Vai pegar a Áustria, Jordânia e o outro eu não me lembro. Mas enfim, Argélia. Então talvez não precise. Mas no mata-mata já vai precisar. Tem uma carinha de que o Messi vai ganhar o maior artilheiro das Copas nessa fase de grupos. Exatamente. Eu fiz essa pergunta, né? O Messi faltam 4 pra passar o Close, 4, e o Mbappé faltam 5. O Mbappé entra em campo, os dois entram O em grupo da campo. França Eu acho que no final das contas, isso a gente vai ver. O recorde sendo quebrado. Seja pelo Messi, seja pelo Mbappé, o recorde de gols em Copa do Mundo vai ser quebrado. O Klose vai ser ultrapassado. Acho muito difícil não ser ultrapassado nessa Copa, porque se você pegar até a média de gols do Mbappé, o Mbappé jogou 2 Copas, né?
Ele joga 18 e joga 22. Pô, ele tá a 5 gols, né? Então, a chance dele marcar 5 gols nessa Copa é grande. Então, considerando a média dele, considerando que também se tem um jogo a mais, isso faz diferença. A não ser que a França caia muito cedo. E aí seria uma grande surpresa, né? Roladinho. O Mbappé entra em campo no mesmo dia. O Mbappé e o Messi entram em campo no mesmo dia. O Mbappé às 4 da tarde, no horário brasileiro, às 4 da tarde, e o Argentina 22 horas, 10 da noite. Então numa dessas já pode. O Messi vezes no mesmo dia? o jogo da Argentina é Noruega, da França é Noruega, não? Ah. Eu não me lembro quanto é que a França estreia. Mas é um jogo mais difícil. E a Argentina pega a Jordânia, se eu não me engano. Ou a Argélia. A Argentina que estreia contra a Argélia. Então, assim, Argélia. pode ser Pode que ser Senegal, a gente tem Argentina e Argélia. Hã? França e Senegal. França e Senegal, Não, jogo o difícil. Mbappé não vai fazer 5 gols. E. Nem vai fazer 4 O Messi não vai fazer 4 durante a Nenhum deles vão fazer, né? Isso aí também, porra, churrascão. Os caras meter 4, 5 gols num jogo só, não, durante a competição. Quem avançar mais, provavelmente seja o que vai. Quem chegar mais longe vai ser aquele que vai quebrar quebrar o recorde. Provavelmente seja isso que vai acontecer. Durante a fase de grupos, Nota pra Argentina, senhores. Fala Oito. muito já. 8 Eu pra iria de 8 porque eu Argentina. quero deixar uma seleção isolada na 9. Tá. Eu acho que a gente vai concordar nessa duplinha Na de 10 e na 9, eu também Não sei se a gente vai concordar na 9 e na 10, mas a duplinha de 9 e 10 eu acho que a gente vai também concordar. Vamos ver. Chegamos à Bélgica de Rudi Garcia e seus capangas. Tá dando uma polêmica danada. No dia que a gente tá gravando aqui, a convocação do Rudi Garcia saiu no dia ontem, anterior. Isso. E, cara, na Bélgica e no mundo, tá todo mundo contestando o fato dele não ter levado o Mika Götze, né? Que é a jovem promessa Do Ajax. belga, que fez uma temporada absurda no Ajax, jogando muita bola. Ficou fora da convocação. Absurdo assim também, gente. O Ajax ele não jogou tão bem na temporada, tanto que nessa temporada ele tava na Champions, na temporada que vem ele vai jogar a Conference, porque ele quase não se classifica. Então assim, ele faz uma temporada, é o principal jogador do Ajax, isso é fato, mas o Ajax não foi a principal equipe da Holanda. E isso é um ponto também. Então assim, tem esse detalhe que faz diferença, né? E muita gente atrelando isso. Mas considerando que a Bélgica não tem extremo, não tem jogadores sobrando ali de talento, faz diferença o cara não ir. E tem a explicação do treinador para isso acontecer, né? Ao fato do Fernandes Pardo do Lille, que é espanhol / belga, ter escolhido de última hora defender a seleção belga e ter aparecido na convocação aos 45 do segundo tempo. É uma seleção belga que tem lá os seus veteranos envelhecidos, né? De Bruyne, Courtois, De Bruyne, Lukaku, mas que tem jogadores interessantes aparecendo num momento bom, até tipo Trossard, por exemplo, Doku. Cara, eu acho que existe uma renovação ali. Eu acho que é uma seleção que a gente vai ter que entender o que ela vai querer. Cara, assim, eu vi os amistosos da Bélgica, né? Assim, é óbvio que tem talento, é óbvio que. Mas a gente não tem dúvida nenhuma que não chega nem aos pés da melhor geração da Bélgica das Copas de 18 e 22. Não chega aos pés, assim, não tem o mesmo nível. Você perdeu jogadores muito importantes. Você tem o Courtois, o De Bruyne, que já tá assim, num nível de carreira, sofreu com lesões no Napoli também, então isso fez diferença. Você tem o Lukaku, que jogou pouquíssimo na temporada por causa de lesão. Aí você vai ter o Trossard, que é importante na equipe do Arsenal, mas gente, o Trossard não chega ao pés do Mertens. O Mertens, que era jogador da própria Bélgica, naquela geração belga, ele não chega nesse nível. Eu acho que o Carrasco, que também era um jogador belga que jogou no Atlético de Madrid, que agora tá na Arábia, ele é melhor que o Trossard. Então você tem esses detalhes, assim, os jogadores que chegam não são jogadores extraordinários. A seleção é uma seleção jovem, com menos talento, e com as peças que foram muito importantes, bastante envelhecidas. Então, tipo assim, não é uma seleção que fala assim, vai chegar longe, vai brigar. É uma seleção que cara, é uma seleção para você imaginar ali que se chegar por ter caído num grupo acessível, né? Pega Egito, Irã, esqueci a outra seleção que eles enfrentam. Por pegar um grupo bastante acessível, eles vão se classificar, eles devem avançar, né? Então, assim, tem esse detalhe que faz uma diferença. Mas também não dá para esperar que eles cheguem mais longe, que eles consigam fazer uma campanha melhor do que as outras, onde eles tinham Egito, Irã e Nova Zelândia, o grupo da Bélgica. Então, assim, é um grupo acessível que eles vão conseguir se classificar, mas não é uma seleção que você assistir, essa seleção aqui ela vai brigar, ela vai chegar longe, é uma seleção muito forte. Não, é uma seleção que tá de terceira prateleira para baixo.
Então, assim, eu acho que no máximo que eles vão conseguir, dependendo da combinação que cair, é chegar nas oitavas. Acho que mais que isso eles não conseguem. É a geração que os principais talentos se aposentaram, né? Não tem muito o que fazer. E na Copa do Mundo, né? A eliminatória tranquila também passou em primeiro. O grupo da Bélgica tinha País de Gales, Macedônia, Cazaquistão e Liechtenstein. Tranquilo entre aspas, né? Porque vai pra última rodada contra a Liechtenstein tendo que ganhar, mas pô, é Liechtenstein sabendo que você ganharia, não à toa venceu de 7, né? Venceu por 7-0. Eu acho que tem um grande ponto, que é o quanto os jovens vão roubar o protagonismo dos veteranos nesse ponto, né? Eu acho que se a gente for olhar o cara que chega na Copa O único cara que chega na Copa do Mundo entregando alguma coisa é o Doku, do Manchester City. do mundo jogando melhor futebol, é o Doku. E aí você, a reta final do City dele, bem mas eu acho que o Doku tá jogando mais, assim, acho que ele tá, a reta final do City ele Não, o Trossard, no Arsenal, ele já é um coadjuvante, né, no Arsenal, e eu acho que na parte final ali da temporada ele faz o papel dele bem. É um jogador que o arroz com feijão dele é muito bom, mas você não vai esperar que o Trossard vai decidir um jogo pra você. Não vai. o cara que tá ganhando jogos pro Manchester City, sim. Mas o Trossard também tá fazendo gol que tá mantendo o Arsenal Sim, vivo na briga pela Premier E a League. ele fez um gol assistência, agora. e assistência não, mas a finalização que gerou o gol da vaga pra final da Champions. Mas acho que o jogo do Arsenal não tá desbalanceado pro Trossard. Isso. O jogo Com do certeza City não. está desbalanceado Perfeito. pro Doku, assim. Então eu acho que esses são os caras. E aí, E vamos joga ver. cada um numa ponta também. Vamos ver. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do Rudy Garcia, mas é possível. Mas O Trossard faça a esquerda e o o Trossard Doku pode faça a direita. jogar centralizado. O Trossard é muito móvel pelo campo, né? Versátil. Então, vamos ver o que o De Bruyne consegue entregar. O Lukaku já não acho que seja um cara mais tão confiável assim, uma temporada de menos jogos, questões físicas sempre Mas impactaram acho que ainda é titular. a vida dele. Ainda vai ser titular. Eu acho que sim, acredito que ainda será Tem o titular. De Ketelaere que subiu muito de produção na Atalanta. Não, a temporada passada do De Ketelaere é melhor do que essa temporada. Essa temporada ele já não consegue fazer o que ele fez na temporada passada. Isso é fato. A temporada dele do Milan é mediana, ele vai pra Atalanta. Na Atalanta ele tem uma primeira temporada muito boa, tanto que a Atalanta decide comprar ele. A segunda temporada já é uma temporada um pouco mais abaixo. O Tielemans é um cara que é o cara de sustentação desse time no meio de campo. Tielemans é um bom jogador, mas tipo assim, considerando os jogadores que você já teve ali na posição, né? O Tielemans, ele é um jogador bom, só que eu não acho que ele é melhor do que os anteriores que passaram ali. O Carrasco, que já jogou no de meio de campo, o Fellaini, o próprio Witzel, em algum momento, que jogou nessa posição que o Tielemans deve jogar, era um jogador melhor. Eu acho que o Onaná é um jogador muito bom, né? O que vai fazer companhia ali ao Tielemans no meio de campo. Assim, você tem nomes bons, mas você não tem não é uma seleção tão forte como já foi, isso é fato. Mas eu acho mais frágil do que a Alemanha, tá? Então, assim, eu acho que Primeiro, a Bélgica tem um treinador que eu considero um treinador muito limitado, que é o Rudi Garcia. Acho que, inclusive, os últimos trabalhos do Rudi Garcia depõem contra você contratá-lo uma Copa do Mundo, ainda mais uma Copa do Mundo. Mas é uma França, é uma Bélgica mesclada aí. Né? A Bélgica de 2022, ela foi numa preguiça, numa tiriça. E a 18 era o topo, né? De fim de festa. A Bélgica de 22, a sensação de fim de festa era absurda. Aí teve confusão. teve polêmica de vestiário. Com o De Bruyne, tudo que inclusive os dois estão de volta. Então eu até imaginava que ou ia um ou ia outro. 22, aí você tem um detalhe disso, né? De ser uma seleção que chega em crise por causa de briga interna entre os jogadores. É outra história. A melhor Bélgica é a de 2018 e que bate ali na trave, mas a de 2022 ela chega um pouco já em crise, né? Acabou que foram os dois e tudo. Acho que ela ainda tem um resquício ali de uma era de ouro ali, mas acho que ela já tem uma renovação interessante. Poucas peças. Doku, Poucas peças. Luke Bacchio, enfim, o De Kuyper, o Tielemans ainda numa boa idade, o Onaná jogando muito. Então assim, você tem ali uma coisa. A questão é, esses novatos já vão botar a cara, vão funcionar? Eu acho que vão. Mas é menos Eles vão- Não acho que bom. Eu acho que é uma seleção ali de terceira, quarta prateleira. Eu acho que tá abaixo da Alemanha. Acho que dificilmente vai ser uma seleção que vai avançar tão longe. E quando você assiste os amistosos dele, quando você vê os jogos, é uma seleção que em muitos momentos você fala assim, pô. Antigamente você tinha uma noção clara de que os jogadores que eles tinham no seu ápice iriam resolver os jogos pra Bélgica. Você tinha essa noção clara, porque o Hazard em algum momento ia fazer uma coisa que ia decidir o jogo, que o Lukaku em algum momento ia fazer alguma coisa. Hoje em dia você não tem essa impressão. Não tem essa impressão. E com os jogadores mais jovens você já não tem essa impressão, e os mais velhos não conseguem entregar o que já entregaram. Eles vão saber usar com propriedade a galera da velha guarda? Vão querer esticar a corda do De Bruyne? Vão querer esticar a corda do Lukaku? Acho que isso é uma escolha ali, uma decisão complicada. Eu botaria junto com a Alemanha. Botaria uma abaixo. Botaria uma 5. Botaria Eu botaria abaixo na 6 também. junto com a Alemanha. Decide aí, Otávio. Eu botaria na 5. Tá ótimo. Cara, eu acho que pensando em como chega, eu acho que dá pra botar na 6. Eu Eu acho que também dá pra botar na 6. Então, beleza. Grupo de Irã. Deixa eu pegar aqui. O grupo da O Bélgica, grupo é Irã, acessível, né? Egito e Então Nova eles Zelândia. vão Dá pra você se avançar. organizar dentro dele e ir pro mata-mata vendo depois. Dá uma crescida. E o Brasil, senhoras e senhores? Chegamos à seleção de Carlo Ancelotti. Cara, o Brasil tem uma questão, que ela é o seguinte. O Brasil
tem muito talento nessa seleção, tá? Quem Cara, tem muito talento, é uma seleção que em nenhum momento, você olha assim e fala assim, essa seleção brasileira conseguiu chegar aos pés de entregar o que se esperava dela. Nesse momento, você tem um Vini Júnior questionado, você tem um Neymar que, contundido, que você não sabe como vai chegar para os jogos e como vai aguentar os jogos, né? Porque qual é a intenção? A intenção é usar ele o quanto ele conseguir ou usar ele o quanto quando você precisar. Tem essa diferença. Você tem um Vini Júnior que não é unanimidade, você tem um Rafinha que é questionável, você tem um Marquinhos que, apesar de ser campeão da Champions, ele vem falhando cada vez mais. Talvez assim, o cara que você olhe com um pouco mais de confiança é o Gabriel Magalhães. Nas laterais você nunca chega com essa. Faz tempo que a gente não chega com essa impressão de que são jogadores que são tops de linha, né? Então você tem o Wesley que já saiu machucado, o Danilo não é unanimidade, você tem o Ibanez que é um jogador que vai jogar ali mais de alguma forma improvisado. Então vocês têm o Casemiro que em algum momento desse ciclo era descartável e voltou. Aí você tem poucos jogadores que chegam em alta, vamos dizer assim. Os jogadores que chegam em alta, muito mais pelo que conseguiram fazer aí no final da temporada. O Endrick, o Danilo, o jogador do Botafogo, o Paquetá meio que tá numa transição ali, no Flamengo ele começou um pouco mal, deu uma melhorada, mas você tem poucos nomes. Aí o Igor Thiago, apesar de tudo, não é um jogador que todo mundo vê como esse cara que vai resolver. O centroavante Matheus Cunha também é um jogador que fez uma temporada boa no Manchester, mas também não é um jogador que cresce os olhos assim quando você vê ele na seleção. Então você tem vários nomes que teoricamente você tem talentos, só que quando você junta isso pra seleção, você fala assim, pô, isso aqui não funciona. Isso aqui não funcionou até o momento. E aí você se questiona se isso vai funcionar. Pô, é óbvio que se a gente imaginar Rafinha jogando tudo que pode, pô, fazendo não fazendo 100% do que ele faz no Barcelona, mas entregando 80%, 70% do que ele entrega no Barcelona, ele vai jogar bem. O Vini Júnior é a mesma coisa. Então você tem esses jogadores que têm esse talento para te entregar, que tem essa capacidade técnica mais alta, só que em nenhum momento desse ciclo a gente olhou assim e falou assim, pô, isso aqui funcionou. Isso aqui agora vai. Não teve, cara. Não teve. A gente fazia um tempo bom, aí fazia um tempo ruim, um jogo bom, um ruim, aí tem troca de técnico, então você não tem confiança 100%. Pô, aí você entra nesse detalhe. Olhando o talento, você vai colocar que a seleção brasileira, se conseguir chegar nesse nível próximo do que todo mundo espera, é uma seleção que vai ficar ali na segunda prateleira, com a Argentina, Portugal, a Inglaterra um pouco mais desorganizada, mas tá ali. Não é primeira prateleira, não briga com França e com Espanha, mas estaria na segunda prateleira. Mas também tem esse detalhe, essa seleção nunca entregou o nível de segunda prateleira pra gente. Isso é um fato. fala que que a geração brasileira é uma geração pobre, é uma geração fraquíssima, é porque a gente tem a visão do horrível futebol que a gente jogou no nosso ciclo. A geração brasileira, ela tá longe Talento de ser individual horrível. existe. Eu acho que a gente tem alguns problemas. As laterais são problemas. Total. Eu acho que o gol da seleção brasileira, com o Alisson passando o que tá passando, estamos gravando depois do Alisson ficar fora do jogo contra o Aston Villa, sendo que no dia 15 de maio, sendo que ele falou que ele voltaria no final de abril. Foi as redes sociais desmentiu o Ancelotti Ele falando que será voltaria. convocado sem entrar em campo. Outro jogador que também chega na Copa do Mundo. É um excelente goleiro, mas chegar na Copa do Mundo, a gente tem que questionar por ele não ser o goleiro do milagre, né? Existe o bom goleiro e existe o goleiro do milagre. O Alisson em nenhum momento foi o goleiro do milagre. E Até o fim da temporada. Só joga um, 45 dias. E só Pode joga jogar um uma pelo se jogar. Liverpool. Se jogar, ele só joga um pelo jogo pelo Liverpool. Então acho que a gente tem, tudo bem, o Alisson é mais a questão física, mas a gente tem um problema no gol, a gente tem um problema nas laterais, só que os dois zagueiros da seleção brasileira são dois zagueiros que vão jogar a final da Champions. Você tem o Bremer, que não é um zagueiro Que são pilares dos seus times. O Bremer não é um zagueiro de primeira prateleira do futebol europeu, mas é um zagueiro de uma segunda prateleira ali, tranquilo do Bem futebol seguro. europeu, bem seguro. Você ainda tem o Casemiro. Faz uma temporada boa na Juventus, né? Não tem muito o que inventar. Ele faz um ciclo da Juventus, a temporada na Juventus bastante seguro. Não comprometeu quando jogou pela seleção. Inclusive, em alguns momentos foi até uma surpresa. É óbvio que tinha outros nomes que poderiam chegar ali antes dele, mas não é o problema. Fazendo uma ótima Premier League, como ele fez nessa temporada. O Bruno Guimarães não precisa nem falar, né? E também não vai ser titular, né?
que até a lesão, a gente chegou a fazer um programa aqui dele, tá sendo um dos melhores jogadores brasileiros da temporada. Você tem um melhor do mundo, que é o Vinícius Júnior. Que tudo bem, na seleção brasileira, muito abaixo, de fato. Mas, tô falando de talento, né? O que o Brasil tem à disposição. Você tem Também o Vini Júnior, que nessa temporada também não conseguiu chegar no nível que chegou na temporada passada, teve uma queda, obviamente com toda a desorganização que teve no Real Madrid, mas teve uma queda. o Rafinha, que foi um dos melhores jogadores da temporada passada. E nesta temporada, quando jogou muito. O Matheus Cunha sendo peça importantíssima desse Manchester United. Aí a gente não sabe se vai ter o Neymar, então não tô colocando o Neymar porque a gente não sabe ainda se vai ter mais. Você tem um talento como o Hendrick. Você tem o próprio João Pedro, que na seleção não jogou nada até agora, mas é o 4º ou 5º artilheiro da Premier League na temporada. Tem a possibilidade de um Ryan, que tá fazendo grande temporada desde que chegou no Bournemouth. Não coloquei o Neymar, também não coloquei na conta do Ryan, mas ótima lembrança do Ryan, desde que ele chegou no Bournemouth. O Bournemouth não perdeu, e pode ser que o Bournemouth vai jogar Champions no ano que vem. Então, meu amigo, talento. Existe. Talento a gente tem. Eu acho que a gente tem um problema grave de questões físicas. Igual você estava elencando do Alisson, do Bruno Guimarães, do Estevão fora da Copa, do Rodrigo fora da Copa, de jogadores que podem chegar, não no... No final das contas é isso. Olhando o papel, e o papel permite tudo, é uma seleção que daria pra montar um time muito bom. E aí, o que ele falou do João Pedro se encaixa pra vários jogadores da seleção brasileira. São jogadores que na seleção brasileira não conseguiram entregar o que eles entregam no seu clube, não conseguiram fazer a diferença que eles fazem no seu clube. Tanto que muita discussão sobre o Neymar ir ou não para a Copa acabava caindo nessa parte de não teve os outros jogadores do ciclo falando assim, essa vaga é minha. E aí acabou culminando do Neymar ir para a Copa, porque ninguém falou assim, eu tô jogando, entrego na seleção mais do que o Neymar pode entregar. A gente vai sempre imaginar o que o Neymar pode entregar, o que os outros não entregaram até o momento. No seu auge físico, aptos, né? Ou jogadores que nem vão chegar. O Paquetá vai pra Copa machucado, voltando de lesão, né? Pode ser que o Paquetá não jogue nenhum minuto. E tá todo mundo, pelo menos todas as informações que a gente tem, que o Paquetá vai pra Copa do Mundo. Antes da convocação. O Paquetá talvez não jogue sequer um minuto antes da convocação. Quer dizer, no último mês, né? Porque ele se machuca. O Paquetá vai jogar uns 3, 4 jogos. Ele vai poder jogar Estudiantes, Palmeiras e Curitiba. Pode jogar 3 jogos até se apresentar. Até se apresentar a seleção. E Cusco, né? E se o Flamengo quiser usar ele contra o Cusco, não são 4. Mas eu acho que o Brasil, com esse talento que temos à disposição, o que dá pra tirar, o Brasil tá à frente da Alemanha, pra mim, e atrás da Argentina. 3 jogos, porque contra o Curitiba eles já teriam se apresentado. Os jogadores ia ter uma permissão pra eles se jogarem contra a última rodada da Libertadores e depois eles se apresentam. Aí o último... Eu acho que eu colocaria ali, obviamente que daria pra colocar junto com a Argentina, mas considerando que não entregou em nenhum momento do ciclo isso que todo mundo imaginava, ficar abaixo não é nenhum demérito também não, porque a gente fica muito no que a seleção pode ser, mas o que a gente vê é outra coisa, né? Ainda não chegou nem perto de ser a seleção que a gente imagina, tanto que ainda tem essa discussão de qual deveria ser o time titular, qual deveria ser o modelo de jogo, porque muita coisa que você olha assim não funciona. Aí você tem o amistoso aí contra o Panamá, que no segundo tempo é maravilhoso, o Ancelotti troca o time no primeiro tempo do Egito, faz o primeiro tempo bastante abaixo, tem todos esses detalhes. Curitiba e ele não jogaria. Compra esse 7 pro Brasil. Eu acho que é aí mesmo. Eu acho que hoje o Brasil tá abaixo da Argentina e tá numa pegada mais ou menos junto com a Alemanha. Talvez, dependendo do que acontecer, a gente possa até subir a Alemanha, mas acho que por aí é isso aí mesmo. Tá. Próxima seleção é a do Nestor, a Colômbia, que tem muitos jogadores que atuam no futebol brasileiro, né? Tinham 13 jogadores na lista de 55 da Colômbia, 13 atuam no Brasil. A Colômbia, no momento que a gente tá gravando, ela tem a lista de 55, mas ainda não tem a convocação definitiva. Tem jogador do Flamengo, tem jogador do Vasco, tem jogador do Atlético Paranaense, Palmeiras. Cara, Colômbia, eu vou fazer não em talento, mas em relação, fazer um comparativo aqui, né? Fazer uma analogia em relação a um time do Campeonato Brasileiro que eu vejo a Colômbia. A Colômbia, ela é muito parecida para mim com Red Bull Bragantino. É uma seleção que você olha, quando você não está olhando para ela, ela te chama a atenção, você, tá acontecendo alguma coisa legal na Colômbia, igual o Bragantino, tá acontecendo alguma coisa legal no Bragantino. E aí na hora que você começa a dar responsabilidade para eles entregarem mais, e aí eles desandam. Então assim, a Colômbia, até o momento da Copa América de 2024, tava meio que escanteada ali, ninguém olhava, não, os melhores jogadores se aposentaram, a geração quadrado, o Rames já tá no fim de carreira e tal. E aí faz um amistoso aqui, faz um jogo ali, vence da Espanha, e o pessoal começa a virar os olhos pra chamar a atenção. O Luiz Dias tava voando no Liverpool naquela época, e você começa a virar o olho pro lado da Colômbia. E quando você começa a olhar pra ela, aí ela começa a não conseguir entregar. Então, quando você gera expectativa pra Colômbia, agora vai, aí é o momento que ela não vai. Então, assim, na Copa, não acredito que seja diferente. E aí é muito parecido com o que acontece com o Bragantino, né? O Bragantino, toda vez começa a fazer um trabalho legal, aí você começa a ver os jogadores se destacando, você fala assim, esse Bragantino agora vai brigar por alguma coisa. E aí não briga. Muito parecido pra mim os dois, a analogia é essa. Então, assim, é uma Colômbia que tem nomes interessantes, tem jogo. Luiz Dias fez uma temporada
absurda no Bayern. Você tem o Suárez do Sport, que também fez uma temporada muito boa. O Arias agora voltando ao Palmeiras, que vinha muito bem. Então você tem jogadores de bastante talento que você fala assim, pô, essa seleção aqui tem uma coisa legal, mas uma seleção que na hora que você criar a expectativa, e aí provavelmente vai ser na hora da fase final, do mata-mata, porque caiu num grupo também acessível que dá para eles se classificarem com certa tranquilidade, na hora que o bicho pegar é uma Colômbia que não vai te entregar. Então assim, para mim eu vejo a Colômbia na frente da Bélgica em relação à capacidade do que pode produzir, por isso que eu colocaria a Bélgica ali, talvez colocaria até os dois em quinto, né, Bélgica e Colômbia em quinto, mas a Colômbia um pouquinho ali à frente da Bélgica. Do Palmeiras, só no Vasco tem 3. Verdade. Tem muitos jogadores da Colômbia aí. Tem o Vasco Botafogo, da tem o Salsa, Barreira. Barreira do Botafogo. No Vasco tem um de cada posição, né? Tem o Cuesta, o Rinestrosa e o Andrés Gomes. E aí, E a grande polêmica do Rames, né? Tem o Rames. Cara, o Rames está suscitando debates dos mais variados, porque contra a França o Rames passou vergonha. Não foi? Ou eu tô falando Mas é uma Colômbia do Luiz Dias que fez grande. Ainda tem isso, né, porque a Colômbia, ela sai da Colômbia com uma rusguinha ali em relação à forma que o Rames Rodrigues tratou a filha do presidente, que pediu para tirar uma foto com ele ali antes do embarque, ele simplesmente ignorou e o pessoal meio que pegou no pé dele por causa disso. Então ainda chega um pouco desacreditado. Tem gente na tua Colômbia torcendo pra Colômbia ser eliminada na primeira fase, meio que pra punir o Rames, que é a última Copa do Rames. Então assim, cara, é uma Colômbia que meio que você não sabe onde vai chegar, como vai chegar, se o que pode entregar é mais do que a gente imagina, só que na hora que a expectativa, na hora que o bicho pega mesmo, não consegue. Não vejo a Colômbia chegando tão longe aí, então eu colocaria ali na 5 com a Bélgica. Temporada, né? Grande Com o temporada. Bayern de Munique. O Arias vem sendo um grande jogador. Sendo criticadíssimo no Palmeiras pela intensidade, né? exatamente. Talvez numa dessa tirando o pé. Pré-Copa do Mundo. Pode ser. O Richard Rios vinha muito bem, mas teve uma temporada de transição para o Campeonato Português e lesão, né? O começo dele lá no Benfica foi muito complicado, aí quando ele se machuca, ele volta melhor. Ele volta já jogando melhor. Eu acho que essa seleção da Colômbia, ela tem uma questão que em alguns momentos parece que essa seleção opta por uma coisa mais física, e aí acho que esse time se perde. Mas acho que é um time forte, acho que é um time com rodagem internacional, acho que é um time muito chato de se enfrentar, acho que é um time que vai vender muito caro contra qualquer um. Eu colocaria essa Colômbia aí na 4 ou na 5. E aí, Wallace? É um time que pode. Se vai, é outra história, mas que pode. Colômbia foi terceira colocada, né? Da nossa eliminatória. Se o Gil me permitir, e os amigos me permitirem, eu acho o Equador mais forte do que a Colômbia. Tá? Mesmo sem Quito? Mesmo Eu não sem- acho. Eu acho esse time do Equador, eu acho que tem. Eu acho muito próximo os dois. Eu gosto mais do Equador do que da Eu Colômbia. acho que a Colômbia tem time. mais recurso. Tem mais. Eu cara, acho que assim, no confronto físico, você vai ter um Equador mais forte. Nos jogos que precisar de confronto físico, a Colômbia não vai te entregar. Nos jogos que precisar de uma parte técnica a mais, aí eu acho que o Equador é uma ótima seleção também, tá? Uma boa seleção. Mas eu acho que a Colômbia tá um passinho à frente ali em relação a talentos. Você imagina, primeiro lugar, com certeza, quando você para pra pensar, você imagina o Luiz Dias resolvendo um jogo pra Colômbia, o Arias resolvendo um jogo pra Colômbia. Qual jogador do Equador vem com esse mesmo sentimento pra você quando passa na sua cabeça? É jogo Essa é a todo dia, pergunta. mas eu acho o Equador mais coletivo. Eu acho que tem jogadores, por exemplo, tipo Pátio e Caicedo. São caras que dão sustentação pro time Pode ser. muito grande, assim. Eu acho que os dois teriam que ficar na mesma nota. Eu botaria o Equador uma nota à frente da Colômbia. Equador 6, Colômbia 5. Não E eu concordo. acho que o Equador pode ser líder desse grupo, com a Alemanha. Eu acho que o Equador pode incomodar a Alemanha, cara. Então tem que ficar junto com a Alemanha assim. Não. Eu acho que pode, não tô falando que tem a Não, força. eu sei, Mas mas acho que a Alemanha é mais forte. Se a gente tá falando de chegar, né? Eu acho que a Alemanha é mais forte. Eu acho que o Equador e Colômbia é muito próximo. Então bota junto, pô. Então bota umas 5 junto. Pode ser. Eu acho É um Colômbia à grupo que frente o do Equador vai dar Equador. porrada no Curaçao, como todo mundo vai dar porrada no Curaçao. Teoricamente. Então temos a Costa do Marfim, que pode dar uma incomodada ali. E aí o Equador e a Alemanha fecham um grupo, né? O que eu acho que diferencia a Colômbia do Equador é que os destaques da Colômbia são a Do meio grande pra frente. maioria Do ofensivos meio pra frente. e do Equador defensivos, né? Sim. É aquela. Quem é o craque do Equador? É o Pátio? Ei, ô, É isso, que tipo assim, quando chegar na hora, quando o bicho pegar, você imagina quais jogadores resolvendo um jogo difícil. Os jogadores da Colômbia ou os jogadores do Equador. Isso faz toda a diferença. Eu vejo o Luiz Dias resolvendo mais um jogo do que, por exemplo, vamos colocar aí o Plata. Entendeu? Essa faz do que o Ener Valencia. Eu vejo o Luiz Dias, o Arias, o próprio Rames resolvendo mais um jogo do que esses outros caras. Cedo. é o Paraguai e Chile dos anos da nossa década. Você lembra? isso, Que era o Paraguai lá, defensivo, do meio pra trás, e o Chile, é isso. Sala, Bolsonaro. Zamorano, caramba. Então assim, do meio pra frente o Chile absurdo, o Paraguai do meio pra trás. Nas Se juntasse os dois, daria uma seleção absurda. Nas eliminatórias, o jogo no Equador foi 0x0 e na Colômbia foi 1x0 pro Equador, gol do Valência. O Equador ainda tem o Encapié, né? Do meio pra trás. Do meio pra trás também, desse Equador. Mas defensivamente é bem Aí forte a Colômbia o é Arias, Arias, Luiz Dias, são os caras lá da frente. Richard Rios que chega. O Equador é Pátio, Caicedo. O do esporte.
Ah, é o... Luiz Soares. Luiz Soares. Soares. Eu ia falar Luiz Dias também, Luiz Soares. E o Equador, também. o Equador tem Félix Torres também. Que acho que o torcedor corintiano vai ficar de olho Pô, aí- pra averiguar. Aí tu arrebentou com a Tem Platinha, tem Plata, tá? Plata, Tem Platinha. Gonçalo. Gonçalo. Imagina o Gonçalo. Onde é que é a base do Equador lá pra ver? Para com essa porra. Deixa eu ver a cidade. Onde que a vai base ficar? do Equador Imagina, pra ver. base do Equador, É Las Vegas. Porra, fodeu. Aí fizeram essa conta errada. E agora estamos falando de Croácia, hein? Mais merecida, né? Copa após Copa vai pro... Croácia, eu acho que das Copas aí é a Copa que ela chega mais abaixo, né? Porque tem nomes que já estão no seu final de carreira, que não vão conseguir entregar tudo o que você pode entregar. Você olha assim, eu assisti um amistoso da Croácia e tem um momento que o Modric está em campo e um momento que o Modric não está em campo. O time muda completamente. Então assim, é uma Croácia que, se ela chegar a fazer o que ela fez nas últimas 2 Copas, já avançar até umas... Vamos colocar aí até as quartas, não precisa nem chegar até semifinal. Se a Croácia chegar até as quartas, já é motivo de tirar o chapéu, que é uma campanha muito digna, entendeu? Porque é uma seleção que, você já teve em outros momentos jogadores muito melhores do que você tem agora, então é bem complicado, assim, é o fim de feira, né? É o fim de feira essa Croácia, tiraram o máximo que puderam de todos os jogadores, assim, então acho que é difícil você conseguir colocar essa seleção mais à frente. Então eu acho que 3 ou 4 aqui, essa Croácia está de bom tamanho. Provando que não pode ser subestimada, né? Sempre dá um jeito de chegar. E como que ela chega pra essa? Mais uma vez, sob o comando de Zlatko Dalic. E foi uma eliminatória muito suave, né? Pra Croácia, tava no grupo da República Tcheca. O Equador ficará na sede do Columbus Crew. Boa. Ou seja, eu não sei se a cidade de Columbus é muito toca e voe, né? Vamos procurar Mas aqui. é das mais viciadas no soccer nos Estados Unidos. Sim. Das mais viciadas no soccer. A Croácia faz uma eliminatória muito tranquila, né? Tinha a República Tcheca no grupo, mas o resto do grupo era muito frágil. O único empate foram 8 jogos, 7 vitórias no empate. Esse empate contra a Tchequia, fora de casa. Cara, do que eu vi da Croácia no ciclo, ela tem momentos de subnível, né? De concentração, porque ainda tem jogadores que são relevantes. Assim, o Modric teve dentro do ciclo sua relevância, mas A base segue sendo a mesma das eu outras acho Copas, né? um time que não me... Cara, principalmente contra o Brasil. Os jogos que eu vi encanta, uma né? Croácia de Não fato encanta. envelhecida. A galera da nova geração ainda não Não tá é. no pique de Perisic. Acho que Perisic vai, né? Vai. Mas não tá no pique de Goleiro Beli Vakovic. ainda não tá no pique de Eu acho que dos principais aí, o Perisic, o Modric e o Kovacic, né, do Manchester City, são os jogadores que vão, são os mais experientes. O resto é uma garotada. Você tem Budimir, que beleza, mas você tem uma garotada aí, você tem Livakovic, mas a maioria são jogadores jovens que ainda não despontaram, vamos dizer assim. Rakitic, a galera que saiu, Kovacic, essa galera que saiu. Lesões, E a galera tá bem envelhecida. Esses caras que deveriam dar base à Tem frente o são o Sucite Sucite do e o Bayern de Milão. Tem o Stanisic do Bayern de Munique também. City, então assim, e também os jogos que eu vi de eliminatórias é um time que faz muita força pra jogar. Assim, pra criar, jogar que eu digo pra criar. É um time que faz muita Isso. força pra Conseguir colocar, vencer. pra conseguir gerar. E quando você A vida tira o noturna em Modric Columbus, desse Ohio, time, faz é diferença. impulsionada pela grande população universitária da região. A cidade destaca-se por seus distritos descolados, com uma forte cena de cervejaria artesanais, rooftops modernos, Tá. clubes de comédias e bares focados em esporte. Você gosta de rooftops, ô Vitor? Rooftops tem o seu valor, tem né? o seu valor. Outro dia eu fui com o Fabiano aqui, ali perto do Rio Pinheiros, um belo rooftop. Muito bom. Eu fui com a Fabiana. Foi muito legal. Tem um Mas jeito- o tem um jeito de Plata, citar a patroa. a cidade de Columbus, o Plata vai ter... Todo mundo ele vai ficar, não, mano. Vai ficar Não é no- vai ficar no possível, sapato? irmão. Não é possível. Agora ele tá mais calmo, pô. Falaram aí, o Leonardo Jardim falou que ele tá mais calmo, que ele entendeu. Qual a nota pra Croácia? Eu lembrei aqui Eu acho que a Croácia é pior do que a Colômbia e o Equador, tá? Apesar da Croácia ter tem o vencido. Budimir, hein? Budimir. Budimir tá jogando 3 pela ou artilharia da 4. Liga, né? É. Eu acho que, apesar da Croácia ter vencido a Colômbia no amistoso, que foi recentemente, Eu também acho que chega- eu acho que é nota 4 pra Também. Croácia. Assim, eu acho que a Colômbia tem mais de onde tirar pra ganhar jogo, do meio pra frente, e acho o Equador mais organizado do que a Croácia. Então eu iria desse modelo aí. Show de bola. Chegamos à Escócia. E aí estamos falando de grupo do Brasil. Show, Brasa. Cara, essa Escócia, eu tenho a minha opinião e eu acho que vai ser a seleção dos jogos do Brasil, vai ser o jogo mais difícil. Por quê? Eu acredito que vai ser uma seleção que vai se fechar, vai jogar ali por uma bola e vai gerar dor de cabeça pro Brasil. E aí quando você vê Marrocos, mas o Marrocos tem uma seleção que foi... Cara, Marrocos é uma seleção que joga e deixa jogar. Ficou claro no amistoso deles contra a Noruega. Eles atacaram pra caramba, o começo do jogo deles, eles amassaram a Noruega, mas depois foi deixando a Noruega jogar, e se der espaço para os jogadores do Brasil, a tendência é que o Brasil consiga ferir Marrocos. Já contra a Escócia, eu acho que vai ser uma equipe mais fechada, mais cometida ali para impedir, e ainda dependendo da forma que você chega, que essa Escócia, vai pegar primeiro a Haiti, se consegue uma vitória boa e aí arranca um empate ali com a equipe do Marrocos no segundo jogo, já é uma situação que entra contra o Brasil de uma maneira confortável. Não vai precisar se expor.
E isso pode fazer diferença. Então eu acho que é uma seleção que tende a incomodar mais em relação a seu estilo de jogo. Escócia de volta à Copa. E Dito isso, eu o que a gente acho pode que esperar? dá pra Ela chega colocar. Dito isso, acho que dá pra colocar ele em 3, 4. Folgado, porque a classificação da 3. Escócia foi uma loucura, né? É. Foi uma loucura. Foi. Com gol Jogo em contra a último Dinamarca, minuto e tudo mais, e depois passando lá pelo playoff, então assim, foi uma loucura. E esse último campeonato escocês de futebol, com o advento do Hearts, né, que ganhou uma grana lá do dono do Brighton e tal, conseguiu montar um time mais forte, fez com que a Liga Escocesa de Ganhasse um futebol hype, né? ganhasse um hype, Pô, ficasse um pouquinho mais forte. o jogo final lá, Celtic e Finalzinho, né, cara? e Hearts, eles estavam lá com 100 mil pessoas no Brasil assistindo Sim. lá no Gold, Gold, né? Gold, é. 100 E mil eu era pessoas, deles, tava 100 mil aqui, pessoas assistindo. Então, assim, Foi final, legal, final, né? foi legal. Vocês, entre- O Shankland, que é o O artilheiro do Celtic campeonato, camisa toma, 9 do Hearts, que fez uma o baita título na campanha, última capitão do time, temporada, na última é também rodada. o camisa 9 da seleção escocesa. E ele tá num grande momento. Ele tem alguns jogadores ali Cabeceador. interessantes. O McTominay, 2 anos atrás, foi melhor jogador do campeonato italiano. É o cara que, Chatinho, né? é o cara Do que chega Napoli. ali. O Gilmore, também do Napoli. McGinn. Tem o McGinn. Robertson, que já não vive Mas melhor de tem, dia no Liverpool. Tem o Tierney, que é aquele Tem ex-lateral do nomes, Arsenal. tem nomes O McGinn, que bons. fez uma temporadaça no Aston Villa de Champions, né? Que classificou pra Champions. Meteu um gol no Liverpool agora. Mas acho que é um time que assim, volta pra Copa do Mundo depois de muito tempo. Então a Copa do Mundo vai ser novidade pra essa galera. Não sei como é que é o impacto dessa galera de jogar uma Copa, não sei como vai. Eu sinto mais firmeza na Croácia do que na Escócia. Também. Não, isso sim. Nota 3 pra Escócia? Você tem, sabe o outro que a gente não falou? O Christie, do Bournemouth. Ah, sim. Ryan Christie, do Bournemouth. Não, tem jogadores individualmente interessantes essa Escócia aí, cara. Não é time bobo, não. Eu acho que é um time... 3 ou 4 aí tá ótimo, tá justo. Eu acho que é uma seleção que pode incomodar, mas tem nomes interessantes, né? Você vê que tem jogadores que são não protagonistas nas suas equipes, né? Tirando quem joga no campeonato escocês, mas são coadjuvantes muito interessantes, né? O McGinn, o McTominay, são jogadores que são muito interessantes e que fazem diferença nas suas equipes. que pode, se a gente for balizar com os europeus que a gente pegou em fase de grupos, eu achava a Suíça melhor do que essa Escócia. Sim. A Suíça das duas Copas. E na teoria a Sérvia também. E a Sérvia de É que 18 claramente. É que a Sérvia nunca consegue jogar nada. A Sérvia de 18 claramente era melhor. A de tudo bem. 22 tinha algumas oscilações. Acho que era pior que a de 20. Mas acho que em nome sim, né? Milinkovic, Savic, Mitrovic. Mas acho que eu achava esses em 18 da melhores. esquerda lá. É que aí existe uma diferença, né? Entre nomes, pô, beleza. Entre nomes, a melhor seleção da Copa de 2006 era do Brasil. Mas o que você joga quando você monta um coletivo é outra história. E a Escócia, coletivamente, ela funciona muito bem. A Escócia, em alguns momentos, ela pegou times da primeira prateleira da Europa e vendeu caro. Vendeu caro os resultados. Então tem isso. Kostic. Então, assim, individualmente era. É que esses caras juntos parece que não conseguem fazer nada. Inclusive nem vai pra Copa, né? Então, eu acho pior também. Acho que a Escócia eu colocaria tipo numa... 3, 2. Olha, eu tenho dúvida se não for 2, hein? Ah, eu iria de 3. Mas Três pode tá fazer, ótimo. pode rolar o Porque Brasil. assim, não é projetar o que pode fazer, é como eles chegam, né? Eles estão chegando com moral, com força, né? Ah, sim, com moral, é verdade. Estão chegando Pode com ser. moral. É que a gente tem que tomar esse cuidado de não tentar projetar o Segura. que pode fazer na Copa. A Espanha pergunta segura. aqui é quem chega melhor, né? É. E a Escócia tá chegando. Segura pra bem. 10. A Espanha segura pra Calma, 10, né? Pseudinho. Segura que já a gente fala da Fúria aí, ó. E segura a França logo lá, só pra tirar daí. A duplinha era Segura essa a França. A dupla é assim, segura a França aí. também. Tem segredo, né? Todo mundo aí que imagina o que vai acontecer nessa Copa, imagina Espanha e França sendo as principais. O mais engraçado é que, dependendo, se seguir a lógica de classificatória, elas se enfrentam antes da final, né? Então tem esse detalhe também. Então provavelmente se não uma das duas não falhar no meio do caminho, só teremos uma delas na final, né? Porque elas se enfrentam, elas provavelmente vão cair do mesmo lado da chave. Não tem esse detalhe também. Mas Espanha e França é o que você espera que vai chegar mais longe mesmo. São as seleções que entram mais favoritas, vamos dizer Será que a assim. gente vai segurar pra 0 agora? Estados Unidos do Pochettino. Cara, eu vou falar um negócio pra você. E aí? Essa seleção dos Estados Unidos eu vi uns jogos, apesar que ganhou, deu porrada no Uruguai recente. Cara, essa seleção dos Estados Unidos, eu acho que ela vai incomodar. Eu colocaria ela ali na 5. Eu acho que é uma seleção que... A gente já viu as seleções dos Estados Unidos que tinham muitos jogadores que estavam preocupados em não perder. Cara, essa seleção, ela busca vencer. Vendeu caro uma derrota recentemente pra Alemanha. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma seleção que vai incomodar e que, dentro do padrão do futebol dos Estados Unidos, é uma geração muito interessante. Muito interessante. Eu acho que essa seleção aí, ela vai ser líder do grupo dela. Eu acho que ela vai ser líder. Não acho que a Turquia vai ser líder, eu acho que ela vai ser líder do grupo dela. E eu acho que, assim, pelo menos até umas oitavas ela vai conseguir chegar. Ganhou do Paraguai, ganhou do Uruguai, fez jogos enrolados, ganhou do Japão, inclusive. E é o time do LeBron James of Soccer, o Christian Pulisic. Mas eu não lembro quem que a gente tem aqui. Não sou eu que digo. Eu só tô reproduzindo. Está consagrado. Eu não lembro exatamente todo mundo que a gente tem na lista, mas eu acho que os Estados Unidos é a mais fraca do que a gente analisou até agora, tá? Eu acho Da que, maneira como chega? eu acho que tem Eu não alguns acho. momentos a gente já esperou mais, né? Você tinha o Timothy Weah tendo uma capacidade já. Será que o Weah vai dar uma... Pra 22 eu esperava mais dele, né? Do Timothy. Você Quem tem... tá bem a nível europeu? Johnny Não, Cardoso. o Timothy Weah?
É que 22 eles eram mais jovens, né? Então você tem o Dest, que era mais jovem, 22. Eu acho que eles chegam agora no momento mais maduro. E geralmente, é o que eu falo, maturidade no futebol faz muita diferença. Eu acho que o Pulisic, o Balogun, o Dest, são jogadores que chegam mais prontos agora. E eu acho que isso vai fazer diferença. E junto com a torcida também. A torcida americana vai empurrar. Que não vai, né? Não vai, tá cortado. O Timothy tá no Marseille, joga no Marseille, fechado pela Juventus. Você tem o próprio Pulisic que tem só força. A Juventus tem o McKinney, pô. McKinney. Balogun. O Florian. Balogun tem feito um trabalho interessante no Mônaco. Tem o Reina, né, que tá no Mönchengladbach. Assim, mas eu acho, do que tem à disposição, e dos últimos jogos que eu vi contra Portugal e Bélgica, e tomou porrada da Bélgica, tomou porrada de Portugal, eu acho bem frágil. Aqui, lembrando, né? O 0 aqui não é a pior seleção da Copa do Mundo, porque a gente não avaliou as 48, não temos nem nota pra isso. Acho que aqui tem 22 seleções. Eu acho que até aqui é a mais frágil. Se a gente pega o ciclo dos Estados Unidos, começa com uma campanha terrível na Copa América disputada em casa, aí demite lá o Greg Berhalter, vai Eu acho o México mais frágil do que o dos Estados Unidos, tá? buscar o Pochettino, que tem um começo terrível também. A seleção até teve bons resultados contra algumas seleções do continente americano, tanto da América do Norte quanto da América do Sul, mas Perde a Copa Ouro, né? foi atropelado pelas seleções europeias. As seleções europeias bateram os Estados Unidos com uma facilidade incrível. Um time confuso na mão do Pochettino, uma dificuldade de fazer a transição da defesa para o ataque muito difícil. E alguns jogadores que não, assim, que a gente espera muito e que não conseguiram render. Gil, Reina, o Tyler Adams. Então, assim, o próprio Pulisic foi meio inconstante, embora tenha tido bons momentos no Milan. Cara, eu acho que até aqui das que estão aí é segura pra zero. Eu acho o México melhor, por exemplo, que tá ali dentro do mesmo cenário. O México ganha a Copa Ouro, também, né? ganha. Eu já acho o contrário. Eu acho que o México pior, assim. Eu acho que essa geração do México é uma geração bem fraca, assim, perto das outras que a gente viu. Mas é a minha opinião, né? Deixarei eles falarem o que quiserem. Não concordo, mas Copa vamos Ouro ver. dentro dos Estados Unidos, né? A final é em Houston, O tempo provará quem está certo. com o gol do Edson Alvarez. Acho que tem jogadores que eu gosto mais. O Jimenez, por exemplo, é um jogador que tá em contexto de Premier League. Caiu de bunda outro dia, tomou um drible do Saka no Arsenal e Fulham. Nossa senhora. Mas eu gosto mais, então eu seguraria os Estados Unidos pra 0 e colocaria o México a 2, né? Eu acho o México ou junto com a Escócia. Eu acho que cara, que a gente tem que ver aí quem ia ficar na 1. Então, esse é o ponto, porque eu não lembro quem tá. Porque eu acho que o México. Hoje. Bota na 2 por enquanto. Então, hoje eu acho a Escócia melhor que o México. Eu também acho. também E é acho. aquilo que eu falei agora, É porque dois. a maneira como chega, né? Isso. Se tá com moral, se tá hypado, se tá confiante, se fez eliminatórias seguras. A gente não botou o Canadá aqui, que seria a outra anfitriã, que seria talvez o 0, né? Se tivesse o Canadá 0 aqui, talvez fosse o seria 0. o Os três é o pior. Alfonso Davis não vai, né? Tá fora, né? Acho que tá fora, né? Pelo menos ele entra contra o PSG e se machuca nesse mesmo jogo. Se não me engano. Falando de lesão, Ele termina o jogo, mas no dia seguinte tá Isso, exatamente. Ele se machuca Não foi nesse jogo. oficialmente cortado, mas é uma forte dúvida pra Copa do Mundo. provavelmente. Inclusive, Canadá, eu acho que das seleções que correm risco de não classificar no seu grupo, né? Das 3 anfitriões, eu acho que Canadá, a chance é muito grande. Mesmo não estando num grupo difícil, tá? Mas eu acho muito difícil eles avançarem porque é uma seleção bem fraca. Ele entra contra o PSG e se machuca contra o PSG. Falando de problemas físicos e de lesão, vem aí a laranja mecânica, a Holanda de Ronald Koeman, que perdeu chave Silva. Cara, essa Holanda, ela não me engana, cara. Eu tô com essa sensação da Holanda, a mesma sensação que eu tive com a Espanha na última Copa. Que é uma seleção que você olha assim, cara, ela não me engana, ela não acho que. Inclusive, não acho que ela vai ser a líder do grupo dela. Eu acho que o Japão vai ser líder do grupo. Eu acho que é uma seleção que não consegue fazer nenhuma das duas pontas bem, não é uma seleção ofensivamente muito forte, como outras seleções da Holanda já tiveram. Pô, você fala assim, ofensivamente essa seleção é maravilhosa. Na época, por exemplo, você tinha ali Robben, Van Persie, Van de Vaart, Quilt, Sneijder. Você não consegue chegar nesse ponto que ofensivamente é uma seleção fantástica e defensivamente também, se tira o Van Dijk ali, os outros jogadores têm muita dificuldade. Então, não me desce, assim, não, eu olho assim, o conjunto Holanda, não vejo uma seleção que chega como favorita nem dentro do grupo dela. Eu vejo uma seleção que vai se classificar, porque o grupo acaba sendo um grupo acessível, mas é uma seleção que não me encanta quanto. Pô, adoro a Holanda. Assim, Holanda, sempre gostei da Holanda, mas essa geração. Não. Ainda mais considerando isso, tipo assim, não, o estilo do Coman é um estilo mais voltado para defesa até do que pro ataque, então você tem esses detalhes que não combinam com a característica do futebol holandês. Recentemente, fora da Copa, o Depay é dúvida. Depay é dúvida não. Depay vai pra Copa, mas vai tendo uma reta final completa sem jogar, né? A dúvida não é se ele vai ou não, a dúvida é o estado que ele físico chega, dele. né? Não, depois pode ser que jogue pós-convocação. Né? Sim, pós-convocação. Existe uma chance dele jogar pós-convocação. Exatamente. E a Holanda, senhores? Eu acho que ela fez um ciclo bom, quer dizer, um ciclo em que vários momentos a Holanda teve bom futebol, jogou bem, mas a gente não sabe se isso é muito em função de fragilidades de eliminatória
eliminatórias europeias. Então, a gente não sabe se na hora o ciclo, esse negócio de ciclo é complicado porque, por exemplo, olha o que a Holanda jogou na Euro. Cara, não me encantou. Na Euro, se fosse, pô, uma campanha totalmente esquecível. E o ciclo, ela acaba te complicando porque, assim, os grupos na Euro, né, na classificatórias europeias, você tem ali uma seleção forte, uma seleção de nível 2, você vai ter 3 seleções que o futebol não passou por lá, sabe? Então, tipo assim, você se classificar em primeiro é muito fácil até. Entendeu? A não ser que você pegue uma geração específica, que foi, por exemplo, o caso da Itália. A gente fez vídeo outro dia falando sobre isso. A Itália, a campanha da Itália, tira a repescagem, tá? A campanha da Itália, ela não é tão ruim. Ela fica abaixo da Noruega, que destroçou. Inclusive, a Itália, ela seria em muitos grupos, em muitos outros grupos, ela seria a líder do grupo que classificaria direto. Só no grupo dela, em alguns outros grupos tinha França, Inglaterra, você teve esses casos de ela não ter pontuação suficiente para se classificar em primeiro. Então, essa classificatória da Europa, ela engana muito. Ela engana muito. E isso faz diferença. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ela acaba te enganando muito. Porque, por exemplo, a Itália tá aqui, ó, no grupo da Noruega. Ela faz 18 pontos. Deixa eu... Aqui, ó. Ela faz 18 pontos no grupo da Noruega. Ela só perdeu os 2 confrontos pra Noruega. Ela ficaria na mesma pontuação da Bélgica. Inglaterra não. Croácia não. Ela ficaria um ponto abaixo da Áustria. Ela ficaria um ponto atrás da Holanda. Portugal, ela se classificaria em primeiro. Espanha, ela se classificaria em primeiro. Então, assim, você olha França, até a própria França. A Itália tem pontuação maior do que a França nas qualificatórias. Mas você cai. Escócia, Suíça. Então, você vê. A Itália, em muitos grupos, ela se classificaria em primeiro. Ela se classificaria em primeiro, só que nesse caso do grupo que ela caiu, ela acabou não se classificando. Então, assim, você olhar só pro grupo dela ali, você acaba se enganando, porque tem muita seleção que tirou o pé por causa disso, você tem muita seleção que não conseguiu jogar, e essa Holanda, você só olhar pra Holanda com 20 pontos, pô, é meio que se iludiu. Essa Holanda, pra mim, ela não me desce, tá? Vamos ver se o time vai conseguir subir de produção, né? Sempre jogadores qualificados. Os do Liverpool, principalmente. Gravenberch, Van Dijk, Gakpo, Exatamente. Gravenberch. Então, Tem enfim. o Reinders, eu gosto muito do Reinders. Reinders, O Reinders, eu acho verdade, um Jogava jogador. muito bem no Milan já antes. A ver o que o Dumfries vai fazer nessa Copa também, porque é um jogador importante. E precisa do físico. É. Nota pra essa Holanda aí, senhores. Como que ela chega? Mas eu sou mais do Brasil que a Holanda. Essa Eu frase, colocaria que o ali, Brasil ó. vai voltar, a Holanda ela vai voltar. Mas você machucando, sempre- a Holanda vai voltar machucando a 3 cabeça. tá ótimo. O Brasil sempre toma da Holanda. O dia que eu tiver medo da Holanda no 16, algo interno. Dito isso, as últimas 2 vezes que o Brasil cruzou com a Holanda, você tomou. Fumo, Gostado. mas- 3-0 no terceiro lugar e a eliminação do 2010. Mas foi um cara corajoso. Antes ele tinha ganho em 98. É diferente, mano. A geração da Holanda, tanto em 2010 quanto em 2014, 2010, era o ápice ali. Tinha o Van Persie, o Robin, eu acho que depois da laranja mecânica ali, em talento era uma das seleções mais fortes que teve. Então, assim, não dá pra comparar. Dessa agora deixa muito a Tinha desejar. tomado antes também, né? Não. 78? 74. 74, sim. É.
Ganhou 94, ganhou. Então, pega aqui, ó, a Holanda. Né? Ganha 94, ganha 98, né? O Brasil ganha 94, ganha 98. Que não teve o Haaland nesse Eliminatórias, ela patrolou todo mundo, né? Empatou as duas com a Polônia, mas no resto ganhou todo mundo. Lituânia, Finlândia, Malta, então jogos bem frágeis, né? Então, assim, se a gente for considerar. Eu acho o banco da Holanda também. Na Nations League deu um trabalho absurdo pra Espanha, né? Na Nations, trabalho absurdo, 2-2 e 3-3, perdeu nos pênaltis. Então, assim, na Nations lá, no grupo da Alemanha, fez bons jogos. Eu acho que é um time interessante, cara. E deve ter. Eu botaria junto com o Brasil. Eu acho que o Frank de Jong deve voltar. Eu acho que hoje Eu não colocaria junto o Brasil, não me desce, não acho que vai chegar. Então, eu colocaria aqui, ó, 4, muito bem, 5 no máximo. Vai até 6 aqui, mas no 7 aqui eu não mais iria. força na Holanda do que na Alemanha e na Bélgica. Quer botar junto? Eu botaria junto. Eu acho o Brasil à frente, tá? Eu acredito ainda mais. Eu vejo a Holanda melhor que a Bélgica, fato. Não vejo a Holanda melhor que a Alemanha. Porque Se você são falar- 3 notas, né? Sim, sim. É que são 3 na nota. Se fosse um só de nota, beleza, mas eu acho que ela tá à frente de Alemanha e Bélgica e tá atrás do Brasil. Então acho que pode caber na série. Sim, tá justo, pode ser 7. Mas você vira pra mim e fala assim, Wallace, o Brasil ganhou a Copa. A Holanda ganhou a Copa. Eu fico mais surpreso com a Holanda tendo ganhado a Copa do que o Brasil tendo ganhado a Copa. Holanda na 7, então, aí, Ou então, o que a gente pode fazer é já descer tudo da Alemanha pra baixo e botar a Holanda sozinha na 6. Pode ser. Porque eu não sei se vai ter outro Vem um aí, Portugal, não. vem Inglaterra. Pode ser. Tá bom. Pode ser isso. Beleza. Faz isso então, Pseudo. Desce o bloco. Não, Alemanha Alemanha também. também. Alemanha e Bélgica Desce o também. bloco Isso. todo. Holanda na 6. Isso, beleza. Boa. Que aí atende mais ou menos a percepção que a gente tem. Porque, por exemplo, vem um Japãozinho ali Que precisa ser que reconhecido. vem com força, hein? Vem com forte. força. E agora, Football is coming home. Ele tá indo pra casa faz tempo. Desde né? 66, né? Ele já se perdeu pra caramba. Pensa no Cara, essa Inglaterra eu acho que talvez em algum momento a gente, obviamente, se não ganhar, a gente vai chegar à conclusão que essa Inglaterra foi o maior, essa geração da Inglaterra, 2022, 2026, vai ser o maior desperdício de talento em relação aos jogadores que foram para a Copa do Mundo. A gente vai chegar a essa conclusão em algum momento, porque assim, em 2022 ela já chega com um aspecto de você falar assim, pô, essa Inglaterra tem algo legal, e ela faz uma campanha digna, né? Não podemos negar isso. E aí você acha assim, pô, com esses outros talentos que surgiram, e surgiram muitos nomes interessantes entre ciclos, entre Copas, você fala assim, pô, essa Inglaterra, ela chega em 2026 muito forte, com Bellingham, com Foden mais experiente, com Palmer, com Harry Kane aí no seu prime, e aí você imagina, essa Inglaterra vai chegar muito forte para 2026. Cara, não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Eles se perderam no processo. É uma situação que você olha assim e fala assim, cara, o que aconteceu? Você tenta descobrir o que aconteceu nesse processo de 4 anos que tirou a Inglaterra de uma possível favorita para uma seleção que você não sabe o que vai acontecer com ela. E pode dar tudo certo. O Tuchel pode ter dado as cartadas dele, chamar a responsabilidade para ele e dar tudo certo. Mas não é a sensação que dá nesse momento, que essa Inglaterra vai conseguir chegar longe. Não é essa a sensação que você tem. E a sensação é de que, tipo, em algum momento a gente vai chegar na conclusão que foi um desperdício geracional de talento muito grande. Então, é bizarro isso. Eu colocaria essa Inglaterra aqui no 6, assim. Eu acho que não tá. Por você não saber como ela vai chegar exatamente pelos nomes que não foram, eu acho que ela não fica na 7, eu colocaria ela aqui na 6, junto com a Holanda onde eles colocaram. Pensa num camarada que pega 4 pontos pra casa. É o padre do balão. Inglaterra de Thomas Tuchel. E essa frase... O nosso Hugo que trabalha com a gente aqui, demora 2 horas e meia pra chegar em casa. E essa frase vai voltar também. fica- Charrete, pô, aí depois... E essa frase fica ainda mais sentido quando a gente lembra que a única vez que a Copa esteve em casa, ela já estava em casa. Ela não precisou ir, né? Ela não precisou ir. Ela já estava lá. Ela não foi coming, né? Ela não foi coming. Ela staying. É que eu acho que assim... Mas, porra, a Inglaterra de Harry Kane, de Bellingham, jogador, né? de Phil Foden, de Saka, de Declan Rice tá jogando demais. Desculpa, essa Inglaterra jogar o que O joga. Palmer. É pra sair na porrada. Porque o Não, time é e ainda tem isso, né? Eles fizeram um vídeo de 16, não tinha saído ainda a convocação da Inglaterra. Então provavelmente eles se basearam nos nomes que todo mundo imaginava, que o Arnold mesmo não fazendo uma temporada fantástica no Real Madrid ia, que o Foden ia, que o Cole Palmer iria, que o Maguire iria, e no final das contas esses jogadores tudo ficaram de fora. muito bom, pô. Muito bom. Então, muito bom. o time É um de time de nomes, estrelas mundiais. talvez seja a maior discrepância de nomes E o que joga. pra E o desenvolver. que joga. Jogo Não, é isso. É um desperdício geracional muito grande, cara. Muito grande. É mais do que o Brasil. Acho que junto com o Brasil também. Eu acho que é mais do que o Brasil, porque Eu acho que é mais do que o tu vê Brasil. a Inglaterra jogar na era Tuchel, e já era no finzinho lá do Southgate, já era uma bosta. Cara, ele joga muito. Pô, mas o cara. Brasil é o momento que o Rodrigo machucou. Mas o Brasil tinha a dupla titular campeã da Tudo Champions. bem. O Rafinha jogando pra frente, a gente nunca jogou nada.
Não, mas é que tá, tipo assim, beleza. Em relação à quantidade de talentos, vai bater na Inglaterra. Você tem jogadores que, assim, talvez o teto do Vini Júnior, do Rafinha, de Endrick seja um pouco maior, mas em quantidade de talentos, você não questiona outros jogadores. Pô, você tem ali jogadores que surgiram e que você fala assim, pô, esses jogadores aqui vão evoluir, vão melhorar e vão chegar num patamar acima. E essa Inglaterra não conseguiu fazer isso. E não é um ou outro jogador, é a maioria, cara. Mas fez um outro jogo que deu ali um brilharecozinho ali. Mas, pô, cara, assim, é impressionante, cara. A Euro da Inglaterra é decepcionante, cara. Impressionante mesmo. É impressionante, é muito O discrepante. Rashford deve ser banco desse time, é um cara que tá bem no Barcelona nessa reta final de Harry temporada. Kane, cara. Ah, Harry Kane é loucura. Talvez o melhor jogador da temporada, e o time é amarrado, o time é chato de jogar, o time... Então, assim, Palmeiras vem de uma temporada... eu fico satisfeito de botar a Inglaterra junto com o Não, Brasil. eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Mas os dois, assim, Então, eu coloco aqui, faz sentido com os nomes que eles falaram todos, considerando que os jogadores que não foram, cai uma casinha. botando na 7 e falar, irmão, vamos produzir. É a mesma coisa. Eu acho que Inglaterra e Brasil a mesma coisa. É. A mesma... E podem se cruzar, né? Tudo indica, podem se cruzar em quartas, eu acho. É. Se passarem primeiro, ambas, acho que se cruzam em quartas. Eu acho que é quartas mesmo, que eu tenho na memória aqui. É. Deixa eu só fazer. Deixa eu pesquisar aqui. Que tem um... Japão, que pra mim vai ser o líder do grupo da Holanda. Eu colocaria ele ali. O Japão pra mim em sexto, essa Holanda tá muito alta pra mim, tá? Eu colocaria o Japão em sexto. O Japão incomodou várias seleções nesse ciclo. Bateu no Brasil, bateu na Inglaterra. Incomodou várias seleções nesse ciclo. É uma seleção muito pronta. A gente já viu aquela seleção do Japão que eram jogadores que só corriam, só tinham velocidade e não conseguiam fazer muita coisa com a bola no pé. Isso já passou há muito tempo. Esse Japão, com jogadores. Outra safra um pouco mais interessante. É um Japão que, na Copa passada, num grupo onde tinha Espanha e que tinha a Alemanha, esse Japão foi líder do grupo. Eu acho que o Japão vai ser líder do grupo de novo, tá? Me cobrem no futuro. Fazer rapidamente O o simulator aqui. E... Knockout stage. England. Se passar os dois em primeiro, se pegam nas quartas. Nas quartas, né? Nas quartas. Que é o mais provável. Que aí repete 2002, né? Repete 2002. Grupo da Inglaterra é Croácia, Gana e Panamá. Repete 2002. A Inglaterra normalmente faz uns grupinhos de Copa do Mundo chato. Normalmente passa fácil, né? Nos grupos de Copa do Mundo passa fácil. E o Japão, hein? Tá tendo hype nesse Japão aí. Eu vou de nota 6. Nota 6, Eu junto vou com a de nota Holanda? 6. Cara, o Japão chega muito bem. O que joga é pra nota 7. É. O que não tem, é que não tem o talento que tem as outras seleções. O Maeda termina a temporada A nota 6 ali é justa porque a Holanda tá no lugar errado. jogando muito no Celtic, fazendo gol de bicicleta e o caramba. Tem o Cubo, que todo mundo espera muito dele. Da Real Cara, eu acho que a gente tem que falar Sociedade. dessas duas juntas aí. Endo, Tomiasso. Eu acho que a gente tem que falar dessas duas juntas. Marrocos e Japão? É. Eu acho o Japão melhor. Eu acho Marrocos melhor. Eu acho o Japão melhor. Eu iria... Pelo que fez no ciclo. O Japão ganhou do Brasil, ganhou da Alemanha. Pô, mas Marrocos ganhou do Brasil também. Tudo bem que era... Não é lá Deus do e todo parâmetro. mundo. Aí que tá o ponto. Marrocos, eu acho que é uma seleção que você. Tem jogo, eu acho que são duas seleções chatas de se enfrentar. Eu acho que talento, talvez, assim, jogadores mais envolventes, acho que até Marrocos tem jogadores com mais dessa característica. Acho que o Brahim Dias é um ótimo jogador, o Exauzuli é um ótimo jogador. Você tem jogadores com talento a mais ali. O Hakimi não tem nem o que dizer. E aí eu acho que acaba ficando um pouquinho Marrocos acima do Japão. Tá? Isso é a minha opinião. Deus e todo Tá aí, mundo, né? tá aí o time que o Magalhães ganhou. No Brasil. Cara, assim, eu acho. Marrocos tem um ponto aí que foi a troca do treinador na agora. véspera, né? Saiu o Regrag, mas o que entrou era o cara do Sub-20 que foi campeão do mundo, né? Foi campeão do mundo ou foi vice? Puta, agora não lembro de cabeça. Sub-20, né? Sub-20. Mundial Sub-20. Mundial Sub-20. Ganhou Foi Argentina. campeão do mundo, né? Conquistaram o título inédito. A defesa do Japão Então, assim, é envelhecida, né? Os caras são experientes. É Nagatomo e Ito. Então, eu acho. Ito E do aí, Bayern, cara, né? Eu vou te falar uma frase agora que você não faz ideia disso. Você não viu e nem você já foi lá. O Ito, a dupla de zaga, o trio de zaga do Brasfoot de Sola FC é Otávio Neto, Vitor Sérgio Rodrigues E Ito. Vocês estão saindo do Bayern de Munique. É o trio de zaga. Eu, você e Ito. Que trio. Confira no YouTube do de Sola, hein? Pô, absurdo. A saga do Brasil. quando isso aqui for lá, já foi ao ar lá. Já foi. Cara, assim, o cara que entrou, o novo técnico, é o que era o técnico do Sub-20. Então tem ele já estava dentro da federação ali. Eu acho que o Marrocos Conhece. assim, mais sólido, mais consistente. Mais cascudo, mais cascudo, até por ter já ter tido a experiência de uma semifinal Da de última Copa. Copa, né? Agora, Eu acho que tem um ponto que Como é que o Hakimi vai chegar? esse é um ponto. Mas eu acho que ele vai chegar melhor um Você pouco. acha que ele joga a final da Champions? Eu acho que ele joga a final da Champions. É muita Jogou, audácia jogou botar a final Marrocos junto com inteira, Inglaterra? Eu acho um pouco. Então, vão ficar Japão e Marrocos na 6. Tá bom. Junto com a Holanda. Porque eu acho que eu queria discutir essa Desce essa Noruega. Holanda aí, então, cara. a Noruega Desce essa A Holanda. Noruega tem um ponto, que é a volta pra Copa do Mundo, né? O quanto vai sentir, né? retorno, Quando vai sentir. E o grupo Porque, é assim, o grupo da morte. Pra mim, o grupo é o grupo suadaço. O grupo É. Inclusive, a gente viu esse amistoso entre Marrocos e Noruega,
em que nos primeiros 20, 30 minutos ali, a Noruega sofreu demais com esse Marrocos, que colocou uma intensidade muito alta no jogo, e aí você tem a questão do calor, que alguns times europeus vão sofrer com esse calor muito alto nos Estados Unidos. Marrocos entrou em outra rotação. Depois, a parte Marrocos vai caindo um pouco de nível, tem as trocas, a Noruega acaba se encaixando e arrancando o embate. Mas o primeiro tempo de Marrocos era papo de Marrocos ter feito 2, 3 gols na Noruega, assim, com uma certa tranquilidade. Eu acho que é França, Noruega, Senegal e Iraque. Exatamente. Menos que o Iraque. Mas por França. Pode fazer os 3, né? Mas a França pode não passar primeiro. Eu acho. Pode não passar primeiro. Então, assim, mas tem um ponto. Mas tem 2 estrelas de classe mundial aí, cara, que é Haaland e Odegaard. Você tem o Solot, que é bom jogador. O Solot é um excelente jogador pra compor. Dá uma pegada com a bola legal, né? Pra Copa do Mundo é um jogador. Ele vai garantir ponto ali. Tem o Raul. Não, é um conjunto. A Noruega é um conjunto ali que funciona. Não, você tem 2 jogadores ali que destoam um pouco mais de talento, mas é uma seleção muito funcional. E aí você olha isso pelo que ela fez nas eliminatórias e o que ela fez com a Itália, né? Ela ganhou da Itália bem. É óbvio que não é a melhor Itália do mundo, mas a Noruega fez isso bem. Então eu acho que isso faz diferença. Eu acho que dependendo do adversário, do estilo de jogo do adversário, essa Noruega tende a sofrer um pouco mais. Se for um jogo mais ritmado, mais pausado, essa Noruega vai se encaixar bem contra o adversário. Se for um jogo mais corrido, mais intenso, de trocação, por não ter tantos jogadores velozes assim, não é uma característica principal a velocidade, eu acho que essa Noruega tende a sofrer um pouco mais. Então depende muito de quem vai ser o adversário, entendeu? O Raul tem o... Tanto que a Noruega, que pegou a Suécia e amassou a Suécia, foi a Noruega que sofreu contra Marrocos. Um jogo um pouco mais cadenciado contra a Suécia, onde 2 equipes que tentam ficar com a bola, e um jogo mais de trocação de intensidade contra Marrocos. Isso fez toda a diferença. O Borussia, O Rierson é bom lateral. Tem o Musa, que é bom jogador de meio campo. Então, assim, eu acho que esse time vai O moleque do Brentford, o Adja. O zagueiro, Adja. Então, eu acho que tem uma pegada desse time de... Caraca, ainda tem o Uruguai. Oscar Bob, pô. Tem o Oscar Bob do City. Schneldrup. Time é bom, pô. Cara, e chega hypadinho. Eu acho que o Uruguai... curiosidade, fala português fluentemente. Pode crer, eu lembro da entrevista dele. Porque olha só, vamos lá. Portugal. Pra mim, é o 8. Isso. Portugal. Pra mim aqui é o seguinte, ó. Desceria essa Holanda, Japão, Noruega, Japão e Marrocos. Pra mim, os 3 na mesma fileira ali, tá certo? Essa Holanda aqui dá pra descer. Porque provavelmente aqui a gente vai ter Portugal aqui na 8ª junto com a Argentina. Acho que seria isso. Maralhaço, meio de campo forte demais. Cristiano Ronaldo ainda entregando num nível bem. Um técnico que é um pouco criticado, mas deu uma cara pra seleção. Bruno Fernandes vai chegar voando. Ele foi evoluindo, né? O meio de campo do João, né? O Roberto Martins estava sendo muito criticado no início do ciclo. Mas depois ele foi criticado ali pelos jogos finais da eliminatória que fez Portugal ir pra última rodada, mas Precisando. precisando. Mas ele foi evoluindo. Ele foi melhorando. Ele pode Acho que o time tem uma consistência. Qual o meio campo? Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes E Bernardo Silva. É bizarro. Você tem Já estão passando para Portugal? Então já vamos para Portugal. É aquele caso do o que pode entregar. Quando você olha nomes, porra, Portugal tem muito talento, mano. Muito talento. Principalmente do meio para frente. É uma seleção muito forte. Só que durante o ciclo não conseguiu fazer isso. E não sei se o técnico vai conseguir fazer isso para a preparação da Copa do Mundo. Não entregou nunca aquilo que se imaginava que poderia entregar. Então sempre teve jogos aí nas eliminatórias que foram jogos travados, que o Portugal foi conseguir fazer o gol lá no último minuto, já nos acréscimos. Então assim, teve muito disso na fase de classificação de Portugal. E Portugal, se eu não me engano, ele cai no grupo da Irlanda. E sofreu, teve incômodos, assim, mais do que deveria. Então tem esse detalhe também. Então Portugal é muito do imaginário. Pô, o que esse Portugal pode... Pô, você imaginar ali, colocando meio de campo pra frente. Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto. Então, olhando ali pra frente, cara, você fala assim, meu, isso aqui é muito forte. Aí você tem o Nuno de um lado, você tem Cancelo do outro. Assim, uma seleção muito forte, cara. Mas a questão é, vai conseguir jogar? Vai conseguir entregar? Vai chegar nesse nível? É a pergunta que se faz. Tem o Trincão bem. Os laterais, Você tem o Trincão bem. Você tem o Pedro Neto, que pode ser útil pra esse time. Nuno Mendes, do lado esquerdo. Você ainda tem o Rubem Dias. E ver se o Rubem Dias se recupera, que tá machucado, né? Mas como é que ele chega? Mas é 8, Portugal é 8. Acho que não tem muita dúvida. Portugal... Tem o moleque do... O moleque não, tem o... 8. Portugal é 8. Do West Ham, o Matheus Fernandes, fez uma boa temporada. Então, tem banco, tem time titular. Bota Portugal na 8. Portugal é 8, Portugal é 8. Agora, cara, todas essas seleções aí... Pra mim, o Uruguai é 7.
Uruguai 7? Pra mim, o meu time, o que eu acho que pode incomodar, pensando em Copa do Mundo, jogadores experientes, que não tem Cara, problema eu de não jogar sei. um jogo sujo, Eu não não sujo de briga, mas de poluir o jogo com... Cara, esse Uruguai 7 pra mim, não. Eu acho que é uma geração. Cara, tira o Valverde da lista aí. Eu assim, beleza, o Valverde é o cara do Uruguai pelo mundo. E aí você vai colocar o Arrascaeta aqui no Brasil, que vai machucar, tá machucado. Você vai ter o Darwin Nunes, que foi um jogador que não conseguiu entregar. Sai do Benfica, tem um hype gigantesco para a chegada dele no Liverpool, ele não consegue entregar no Liverpool, vai para a Arábia, ele não consegue entregar no Al-Ahly, no Al Hilal. Inclusive, o Benzema é contratado porque ele não consegue entregar. Então, você tira o Valverde dessa equação, os outros jogadores ficam. E aí você vai olhar as eliminatórias, a Copa América, esse Uruguai, cara, ele não te encanta. E você vai olhar o nível dos times uruguais nas competições sul-americanas. São jogos totalmente pobres, muito ruins. Não acredito que o Uruguai seja essa força toda. O Uruguai eu colocaria ali junto com a Croácia, no 3 ali, com tranquilidade, O Uruguai hoje está abaixo de Equador e de Colômbia. Tornar um jogo muito complicado pra qualquer um. Eu acho que o Marrocos, nesse momento, chega mais forte que o Uruguai. Vai se classificar o Uruguai porque caiu num grupo acessível, provavelmente, e vai ser um grupo que 3 vão se classificar. Mas esse Uruguai, cara, não me convence. Eu subiria o Eu Marrocos. acho que Japão e Uruguai. Pra mim não é a Holanda, tá? Pra mim eu toparia baixar a Holanda e deixar Japão, Marrocos e Uruguai, ou escolher um desses Não, três. eu subiria o Marrocos. E botaria o Uruguai na Pra você 6. ser quem? Eu tô mais nessa de Holanda na 5, Japão, Marrocos e Uruguai na 6. Tá bom. Beleza. Holanda na 5, Uruguai desce mais ainda, Japão, Marrocos e Noruega na 6. então Vai concordar que o Marrocos tá um pouquinho à frente das outras duas. Porque eu já não acho a Holanda muito acima da Alemanha, por exemplo. Então eu fico confortável. O ciclo da Holanda foi de melhores atuações do que da Alemanha e Bélgica, com certeza. Com certeza. Então vamos subir O alguém. Uruguai que tem Darwin Nunes no mercado sem contrato. Exatamente. Né? Cabe no time de vocês? Reserva do Pedro? O Uruguai do Valverde, que Claro. termina a temporada... Engraçado, né? Ali nos Sendo playoffs... cobiçado, né? Não, o Valverde termina a temporada... Ali nos playoffs a gente fala, cara, o Valverde tá jogando muito, é o pilar do Real Madrid. E aí termina do jeito que terminou, né? Briga com o Tchouaméni. Caiu na porrada. Porradaria comendo Então, solta no Real Madrid. Cara, eu vou comprar esse Marrocos, vai, contigo, porque é semifinalista de Copa, time é Exatamente, forte. é. E aí faz o que com a Noruega ali? Volta a Holanda lá, volta a Holanda. Bota a Holanda pra 6. Noruega na 5. Eu acho que a Noruega entra na 5. Noruega na 5. Isso. Noruega entra na 5. Acho que esses jogadores, ele chega forte, com uma concepção de jogo, um time ofensivo, num grupo que tinha a Itália, por exemplo. Então ele meteu 9 no agregado na Itália. 9 não, 7, né? 7 no agregado na Itália. Então assim... Tá, o último jogo 4x1, pô, na Itália. E tinha sido 3x0 em casa. Então assim, acho que é isso. Acho que esse time vai ter o desafio de ser a primeira Copa, de tá. Então, acho que é isso. E dessas 3 aí... Eu acho que tem um ponto só, rapidinho. Pra Copa do Mundo, o Haaland e o Sorloth, se eles jogarem juntos, que é um negócio que é bola parada. Porque pra bola, a Copa do Mundo, ela é sempre muito resolvida de bolas paradas, casquinha, desafio. de bola parada. desafio no aéreo. Cara, qualquer bola parada perto da área, torneio. a Noruega... A Noruega vai depender muito de quem seja o adversário dela e ela vai entornar o caldo para muitos adversários. Como eu falei, se for um jogo correria, trocação, a Noruega vai levar desvantagem. Se for um jogo mais cadenciado de controle de jogo, a Noruega tende a incomodar mais esses adversários. São altos, são fortes e são excelentes E você tem o cabeceadores. Odegaard pra cobrar. exatamente. E você ainda tem o Odegaard pra cobrar. Exatamente. Então eu acho que a Noruega tende a ser muito chata, cara. E daí, eu acho, olhando assim, eu acho que Senegal chega com mais força que a Bélgica. Eu trocaria a Bélgica com o Senegal. Eu desceria a Bélgica e botaria Senegal na 5. O Senegal nesses amistosos ele decepcionou, né? Decepcionou assim. Não sei. Talvez eu colocaria ali o Senegal. Eu acho que até um pouco melhor da Bélgica, porque não pelo que o Senegal faz, mas mais pela Bélgica não conseguir fazer, né? Vamos dizer Acho que o Senegal assim. chega muito forte, cara. O time de Senegal tem muito talento, Muito talento, muita qualidade. É. Você pega, por exemplo, o... É que Senegal, a gente vai falar, pô, perdeu pra Marrocos, né? Perdeu não, ganhou, né? Então não Perdeu pra Marrocos, perdeu. Mas tem o Gueye, né? Gueye, O próprio Mendy, goleiro, pô, eu ainda acho um bom goleiro, tem o Sarr. Mas agora, essa O Nicolas Suécia, Jackson. ela não tá equiparada com a Noruega, não? Eu não acho. Eu É gosto uma mais da Suécia Noruega. de Isaac, de Gyökeres. Mas é o boa. Elanga. Cara, essa Suécia aí. Não é, cara. Essa Suécia ali é 2, é 1, e olhe lá. Essa Suécia é uma Suécia que ela acabou chegando. Não vamos esquecer, a Suécia ela não se classifica no grupo dela, ela não fica em segundo no grupo dela da repescagem. É uma Suécia que simplesmente no grupo dela, ela fica, se eu não me engano, em último colocado no grupo dela. No grupo. E aí ela chega pra. Isso mesmo, ela, num grupo que tinha Suíça. Um grupo que tinha Suíça, Kosovo, Eslovênia e Suécia. A Suécia é o último colocado no grupo dela. Como essa Suécia chega na fase de eliminatórias?
de repescagem, ela chega através da Nations League. Ela não chega através. Então, assim, essa Suécia aqui é uma Suécia que engana muito. Então eu vejo assim que não é uma equipe que vai muito à frente na competição, tá? E caiu num grupo enjoado. Inclusive tomou uma paulada aí, uma trauletada da Noruega recentemente. Tudo bem que essa Suécia largou, as eliminatórias, mas ela foi lanterna das eliminatórias. Tudo bem que ela já tinha vaga na repescagem. E a repescagem dela foi bem sofridinha, cara. Eu acho que hoje a Suécia não tá jogando, não tá conseguindo jogar. Eu acho que acho que a Suécia é pior do que a Escócia. Hoje, a Escócia é mais chata do que a Suécia. Uma a mais, né? Tava jogando com uma a mais. Assim, eu iria aí de Turquia na 3 e Suécia na 2. Eu acho que esse time da Turquia tem que ver a situação do Arda, né? O Arda Güler Essa Turquia é o seguinte, a Turquia é uma equipe que ofensivamente tem nomes muito bons, mas quando pegar adversários defensivamente, ela deixa a desejar. Quando pegar equipes mais fortes ofensivamente, ela vai deixar a desejar. A linha defensiva é muito frágil, ofensivamente consegue criar, tem um meio de campo de bastante qualidade, mas defensivamente é uma seleção que não gera confiança. Então a Turquia, aqui eu subiria até essa Escócia para 3, já considerando o que eles têm. Escócia 3, dá para colocar Suécia e Turquia ali junto, e tá ótimo. Como vai chegar? É a Turquia do... E essa, pra mim, México seria o 0 e os Estados Unidos eu acho melhor que o México. Porque tem muito talento. Tem muito talento. Porque tem muito jogador à disposição. jogando bem, o Arda Güler, Não, e é um time já cascudo de Copa, né? Cascudo de Copa. A Turquia tem muito jogador bom. Não vai desde 2002. De Euro. Cascudo de Euro, Cascudo de Euro. Jogou Jogos grandes, né? É que a Suécia também tem história. mas eu acho que a Suécia tá jogando muito mal. Eu iria de Suécia na 2 e Turquia na 3. E aí, compra essa? Tô só pegando aqui pra gente falar legal sobre os jogadores da seleção turca. Aliás, a Turquia estreia contra a Austrália, jogo 1 da manhã, meu amigo. Eu vou te dizer, jogo cheio. Churrasco 1 da manhã. Esquece, Mano. vamos- Esse jogo não merece churrasco? Churrasco 1 da manhã, Você pô. que quiser assistir a Turquia na Copa do Mundo. É isso. Chama a gente. Você que quiser assistir a Todo Turquia mundo na Copa do Mundo, se organiza, que é o seguinte. Primeiro jogo 1 da manhã, segundo jogo meia-noite, terceiro jogo 11 da noite. Então, tava pensando- três eu tava jogos são pensando. tarde. Aí. Contra Austrália 1 da manhã, Paraguai meia-noite e Turquia. Turquia e Paraguai meia-noite e Turquia e Estados Unidos 11 da noite. Eu tava pensando aqui, pô, não, vou fazer um conteúdo de jogos que você pode fazer um churrasco com seus amigos. Só que não tem conteúdo. Todos. Vou começar a fazer assim o lettering do vídeo, a abertura, e vou terminar. Todos. Como é que fala ali? Turquia na Croácia? Tá bom. Turquia na Croácia tá bom. Eu acho a Suécia melhor que a Escócia, eu subiria a Suécia. Não, eu tava pensando em trocar a Suécia com o México. Suécia com o México, acho O que não. Vitor seja cara. uma hater da Suécia tem Não, jogador. Você não vai poder pisar em Malmo. Porque a A Suécia é Suécia tem 38ª do ranking, o México é o 15º. Enfim, Suécia não Lá me você não passa pode pisar em confiança. Edimburgo, você não pode pisar em Malmo. Pô, eu acho esse time da. Eu não, era a gosto, Ucrânia, né? Superando a Polônia com um a mais. Porra, você tem o Lindelof faz bom Tá bom, ainda. beleza, tá bom. O Berg Vai. E vamos definir o 10. É a Espanha Suécia pode ou pegar é o Brasil, a né? França? Suécia pode pegar o Brasil. Se o Brasil passar em primeiro, a Suécia pode ser a segunda do grupo Vocês do falam que a Holanda. Holanda pegou o Brasil pra Holanda, Japão, olha, é Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. O Brasil abre a Copa. O Brasil se enrolou contra a Tunísia O recentemente. Brasil abre a Copa contra um top 10, então. Espanha, França, Argentina, Portugal, Brasil, Inglaterra, Marrocos. O Brasil abre a Copa do Mundo jogando contra um top 7 da Copa do Mundo. Acho que sim. Acho que é isso. Jogo duro, então. Jogo duro. Jogo muito duro. Na leitura da Copa nossa do Mundo. avaliação aqui. Na nossa avaliação. É. E pode pegar no 16 avos do Japão ou a Holanda e estão na 6. Ou seja, na nossa cabeça, o caminho inicial da seleção brasileira é complicado. Dos 10 primeiros, né? 2, 4, 6, 8, 10. Das 10 seleções mais fortes, o Brasil pode enfrentar. O Brasil enfrenta uma e pode estreia. enfrentar duas delas 16 no 16 anos. E se passar para oitavas de final, Pega a Inglaterra. Não, para as quartas. oitavas. Oitavas eu não lembro quem é. Também Mas não. vamos aí. Tem que ver. Vamos aí. Espanha ou França, meus amigos? Rapaz. Hora da definição de quem vai ser o 10 desse programa. Quem tem mais jogador e quem joga melhor pra mim? Eu acho que a França. Quem joga melhor é a Espanha, quem tem mais jogador e que pode resolver mais a Copa é a França. Cara, se você olhar a França de 2018, a França de 2022 e a França agora de 2026, você vai ver que ela conseguiu trocar em quase todas as Copas o time que é considerado titular, quase metade dos jogadores para cada Copa. Então em 2026 já era metade de 2022 já era metade dos jogadores de 2018, 2026 metade dos jogadores que estavam em 2022. Então é muito talento que essa França conseguiu trazer para a Copa, assim. É muito talento. Então assim, nunca entregou, obviamente que a gente vai falar tudo que você imagina que essa França pode entregar, ela nunca chegou a entregar 100%, mas também não precisou, cara. A França, sem entregar 100%, bateu 2 finais de Copas consecutivas. Então assim, pra mim é a seleção mais forte, a seleção com mais talento e a seleção que vai chegar mais uma vez forte. O que pode estragar essa França aí no caminho? É ela mesma. Ela brigar entre si, a soberba, confusão, falta de concentração, isso pode minar essa França e fazer com que ela caia. Isso pode acontecer. Mas na teoria, no que joga, no que é o futebol e no que a gente imagina que essa França pode entregar, é a seleção mais forte. Então a França ficaria ali numa posição 10 e a
a Espanha na 9, essa é a minha opinião. Tem mais jogador. E a Espanha joga Acho que a Espanha joga melhor, mas tem um ponto. A Espanha vai chegar com 2 jogadores centrais do jogo. Ainda tem isso, né? Nico Williams e Yamal chegam machucados. Provavelmente vão, como caiu num grupo acessível, vão dosar na primeira fase para na segunda fase eles estarem mais prontos para competir. Mas de qualquer forma são os 2 jogadores que foram os principais jogadores da Espanha na Euro. Os 2 jogadores que foram principais para levar essa Espanha mais longe, eles estão machucados nesse momento e não chegam 100% na competição. Então assim, e aí ainda tem um detalhe, que a gente já falou. Essas 2 seleções, se tudo der certo, elas se enfrentam antes da final, elas se enfrentam na semi. Entendeu? Ou nas quartas, não me recordo bem. Mas, tipo, se elas se classificarem em primeiro, o que deve acontecer, elas se enfrentam antes. Então, só uma das 2 vai chegar mais longe. E aí, nesse caso, eu acho que a França acaba sendo uma equipe mais com mais talentos. Eu acho que você tem um time da Espanha ali, o titular, que você sabe como vai funcionar, como quem são os jogadores e o que vão jogar. Quando você olha para o banco da Espanha, você já vê um nível um pouco abaixo. Já quando você olha para o banco da França, você vê tanto talento dentro de campo quanto talento fora, quanto talento no banco. Então assim, o que vai fazer diferença é a quantidade de peças que você tem à disposição. E a França tem muita peça, cara. A França tem muita peça. 6 até talvez. 4. A Espanha vai chegar na Copa com 4 jogadores vindo de questões físicas. Sim. Yamal, Nico Williams, Rodri, que ainda não se recuperou do LCA, e Fábio Ruiz, que não jogou a reta final da Voltou temporada agora, do PSG. Voltou agora. E voltou num ritmo abaixo. Bem abaixo. Então, assim, Na final ele volta também, né? 4 jogadores importantes da Dos 4, tirando o Rodri, os 3 que ele falou são os jogadores que foram principais da conquista da Euro. Fábio Ruiz, Nico e Yamal. conquista da Euro. Que também não foi uma lesão simples. Né? 4 jogadores Porque, importantes por um da outro conquista da lado, Euro. pode te levar pra... Se esses caras conseguirem jogar a Copa, Se eles conseguirem recuperar o se eles ritmo. recuperarem, eles estão mais cansados Estão mais talvez, cansados, mas tem que ver se eles recuperam o ritmo. É. O Yamal é uma lesão gravíssima, o Nico Williams praticamente não jogou no ano de 26. O Yamal deve voltar contra o Uruguai, né? É. Tem muita gente falando que o Yamal Ele só volta contra o volta Uruguai. pra estreia. Não, pro terceiro jogo. Ah, pro terceiro Tem jogo. gente falando que o Yamal só volta pro terceiro jogo. Quer dizer assim, Então. ele poderia jogar a estreia, Mas teria talvez- condições, mas talvez talvez não bem valha a pena administrado. chutar esse balde, Então, não só o balde, assim, mas pra acelerar. Aí, Não precisa, por, né? isso, por esse aspecto da Espanha chegar com jogadores muito importantes, baleados, eu chego, eu botaria a É muito França difícil na não colocar a França, porque eu acho que a França... Embora o Mbappé também vai chegar. Mas já voltou, né? O Mbappé, já segundo voltou. ele, e conversando com a ótima relação dele da reta final com o Arbeloa, ele tá 100%. É. Mas Mas ele já voltou. Eu acho, é. ele pode não estar 100% agora. Mas ele vai estar 100% pra dentro da Copa do pode Mundo. ser. Então eu acho que a França tem... Embora a França, nessas grandes torneios, geralmente não consiga botar pra fora o jogo que ela pode. Só que tem um ponto que é, a França vai chegar na Copa do Mundo com o Olise 15 dias descansado, porque a temporada do Bayern Munique acabou mais cedo, porque foi eliminado na semi da Champions e o Campeonato Alemão já tinha morrido. Então você tem o Olise descansado, o Mbappé, que não jogou a reta final pelo Real Madrid, vai Vai se jogar recuperar muito pra Copa. pouco, vai se recuperar pra Copa do Mundo, que são os caras que quando você pensa nesse time campeão O Dembélé do mundo, vai jogar dela. passa por ele. Aí você tem um Dembélé. Vai Só que o jogar Dembélé, até a ele final. acelerou na segunda metade. É. Também dá uma Vai jogar respirada. na final de Champions. O Dembélé, mas acho que no Campeonato Francês vai dar uma respirada. Já foi Você tem um campeão. Doué com muita força também, acho o Doué. Fica o ponto negativo é que É. Você tinha um cara que era um cara importante de elenco, que você vai perder pra Bem Copa do Mundo. importante, bem O Pamecano é um cara que vai chegar Chega descansado, tal aqui- qual o Olise. O Koné fez uma temporada galáctica na Roma, né? Chega aqui voando. Jogando bem no Milan. Tá bem, tá bem. Não é nada absurdo. Não, mas falando de jogando lesão, bem. tá tudo Não, bem, né? de lesão não, tá jogando Jogou bem. contra a Atalanta agora recentemente no dia 10, então tá suave. É isso. Nosso Rabiot tá bonito. Acho que é isso. Baita programa. É finito. É. Allez, les bleus. Ou seja, tirando Portugal, Espanha e França, vamos falar legal? Então, Ninguém isso- bota medo pra caramba em ninguém. É. Gente, E se tivesse que ficar só uma na nota 8? Portugal. Você deixaria? Eu botaria Portugal também. Deixaria Portugal também. Eu também deixaria Portugal. Acho que chega melhor que a Argentina. Mas eu acho que os dois estão muito próximos ali, podem se cruzar. É isso, eu não discordo. Eu discordo muito desse meio pra trás, né? Acho que ali na parte de cima eu concordo em boa parte. Esse Uruguai ali em cima, essa Holanda mais em cima, pra mim não combina com o que eu vejo assim do futebol, mas muito parecido assim. Eu acho que os principais nomes são esses: França, Espanha, Argentina, Portugal, Brasil e Inglaterra. Esses daí são os 6 principais. Você tem alguns coadjuvantes ali correndo por fora. Eu acho que tem muito caso de seleção do que você imagina o que essa seleção pode entregar. E isso faz toda a diferença, porque quando você coloca no exercício do que pode entregar e do que está entregando, muitas dessas seleções estão abaixo. Muitas. Essa é a diferença. Então, assim, a França não precisou entregar tudo o que poderia em nenhum momento, mas mesmo assim chegou longe em todas as competições que disputou. Então, em talento, em geração, em nomes, em trocas, você fala assim, pô, a França tá bem à frente dos outros. E a Espanha tem um conjunto ali que funciona muito bem, só que eu acho que quando entrar essas peças do banco de reserva, pode faltar pra esses caras. E aí você tem a Argentina nessa questão de ser uma seleção
que tá numa troca e que muitos jogadores vão fazer a última Copa deles e que não chega como favorita, mas também não chegou em 2022, a gente tem que lembrar isso. Portugal, que é o Portugal hipotético, muito talento, só que não consegue, talvez em talento não igual, mas muito parecido com a França, mas a França entrega mais do que Portugal entrega. E o Brasil também, que é um Brasil hipotético do que você imagina que esses caras fazem no clube e podem fazer nas suas seleções que não fizeram ainda. E a Inglaterra, que a maior bagunça possível aconteceu. Então é isso. Discorda de alguma coisa? Concorda? Fala aí pra gente, dá uma moral. Mas o vídeo foi bom. Acho que a gente tem muita coisa que a gente tá enxergando igualzinho.